O diabo do diabo apareceu. O poder do agora só fala de Deus. Tentou não se estressar, só que não deu. O frio apareceu e a comédia morreu. Harry Potter virou briga, não dá pra aguentar. Falei sobre o frio e o livro, é melhor se preparar. Porque eu vou gritar, vou reclamar, então senta no sofá. O episódio de hoje já vai começar. Harry Potter virou briga, não dá pra aguentar. Falei sobre o frio e o livro, é melhor se preparar. Porque eu vou gritar, vou reclamar, então senta no sofá. O episódio de hoje já vai começar. Sejam muito bem-vindos para mais um episódio de Alô Podcast. Hoje, episódio 49, e eu tô gravando isso daqui exatamente às 2h04 da tarde de uma quinta-feira, dia 12 de junho de 2025. Tá frio, eu acabei de assoar o meu nariz numa camiseta pra não gastar papel higiênico. E assim, se você olhar bem a camiseta, é um pouco nojento, mas eu acho que meu cérebro tá ali no meio, porque saiu sangue. E eu não sei por que saiu sangue. Eu sei que eu fiquei doente de novo esses dias por causa do frio, porque, né, é o inverno, né, gente? Ai, que legal, que divertido. O inverno de menos 6 graus, acho que foi Santa Catarina que deu menos 6 graus. Eu sei o porquê que não tem coach no sul, sabe por quê? Porque eu quero ver você mandar as pessoas tomar banho gelado no inverno de 0 grau. Vai lá, vai funcionar assim. Entra na banheira de gelo, vai. Que tal você hibernar também? Lavar a louça já é ruim no inverno, porque a sua mão sai roxa do lugar. Sua mão fica vermelha. Você não sente ela. Então assim... cara, eu não sei porque que tem que ter inverno. Eu gosto de inverno, mas os caras estão se passando já. Eu cheguei na conclusão de que é muito mais fácil você ser pobre no Nordeste do que no Rio Grande do Sul. Porque assim, o frio no Nordeste é 20 graus. Ok, você vai ficar com frio, mas você se tapa e segue a vida. Agora, o frio no Rio Grande do Sul... Irmão, eu saio na rua, tá dando ventinho, eu tenho orelha de abano. Minha orelha parece que vai gangrenar. Não ironicamente, parece que tá cortando o vento mesmo nas minhas orelhas. Parece que vai ser um pedaço de carne, vai fazer um bife, porque minha orelha é grande, né? E assim, meu nariz também é grande, podia cortar o vento, mas não é assim que funcionam as coisas. Eu não sou tão aerodinâmico assim, meu nariz é um pouquinho torto pra direita. Enfim. Vamos então pro podcast de hoje, né? Já que eu já reclamei do frio aí. Hoje eu quero falar sobre algumas coisas. Eu quero voltar no assunto do Léo Lins, né? Porque o último episódio, pra você que não viu, eu estava bem puto por causa do que tinha acontecido. E basicamente tinha acontecido numa terça as coisas. Quarta-feira eu gravei um podcast, eu estava puto, não tinha muitos. É o argumento de sempre, né, gente? Gente, é piada, gente, tá num palco, gente, ele não acredita nisso. E a partir daí você se vira, né? Pra seguir a sua vida. Era pra vocês terem aprendido isso ainda. Mas, logo depois daquilo, passou uma semana inteira e as pessoas começaram a dar novos argumentos, começou a surgir novas coisas e novas burrices, né? Assim, não querendo já começar o podcast na santa arrogância, mas é difícil não me sentir superior. Com tanto de capivara digitando. Eu não sabia nem que capivara tinha polegar, uai. Mas, então assim, eu quero falar sobre isso. Antes disso, o que eu vi hoje que eu poderia falar também? Eu vi que tá tendo uma treta com o Draco Malfoy. Vocês viram isso? O Tom Felton, o ator que faz o Draco Malfoy e Harry Potter, ele tá sendo cancelado. Porque eu não entendi direito, perguntaram pra ele sobre a J.K. Rowling. Basicamente ele falou, cara, eu não me importo. A J.K. Rowling, né, que é transfóbica. Basicamente o argumento dela é que as pessoas trans tiram o lugar das mulheres cis. E daí você discorda, você concorda, pra mim tanto faz. Mas perguntaram pra ele sobre isso, porque isso é uma treta muito grande que acontece, porque ela, enfim, fala várias coisas bem complicadas, né? Vamos falar a palavra complicada aqui, pra não falar filha de uma puta. Mas perguntaram pra ele, ele falou, cara, eu não sei, eu honestamente não me importo, eu sei que Potter, né, o Harry Potter é a obra que mais junta pessoas no mundo e isso que me interessa e eu sou grato por isso. E assim, basicamente ele falou, cara, não sei, não ligo, eu tô vivendo minha vida e é nóis. E nesse momento você vê o ser humano liberando a parte suja e violenta dele, que ele finge que não tem. Eu assumo a minha parte suja e violenta. O tempo inteiro dentro de mim é uma coisa idiota. É alguém me oferecendo passar na frente dela, na fila do caixa. Dentro de mim vem, eu tenho cara de mendigo por agora. Do nada, é uma coisa violenta e suja pra cima da pessoa. Eu não falo, né, porque eu tenho autocontrole. Mas tá ali e eu assumo que tá ali. Agora, as pessoas legais, que nossa, o Tom Felton é tão queridinho. Olha, gente, ele já tem 40 anos, ele ainda fala de Harry Potter, isso mostra como ele é grato. Aí ele fala isso, os comentários mudam, né? Os comentários viram, esse falido aí só fez um papel a vida inteira. Esse mendigo não conseguiu se dar bem em nada, vive do passado. Calma lá, gente, calma lá. Assim, o que o cara tá falando é simplesmente que foda-se. Sabe por quê? Eu sei que pra você
que é uma pessoa trans e tal, ou que se importa muito com isso, é uma coisa gigante. Não, Harry Potter é transfobia e tal. Eu vi gente comentando isso. Harry Potter foi uma coisa que foi completamente manchada pela transfobia. Não, não foi. Você acha isso porque pra você isso é muito importante, você vê muita coisa sobre isso. Mas eu juro pra você que tem muitas pessoas que só conhecem Harry Potter como Harry Potter e não sabe nem o nome da autora. Você acredita nisso? Não sabe nem quem é. O que você acha da J.K. Rowling? J.K. Rowling? Quem? O cara não vai saber. Ele só acha legal, entendeu? E acabou, ponto. E daí estão xingando ele, pegando o cara pra Cristo, falando que ele é o próprio Draco Malfoy. Até semana passada todo mundo adorava ele. A Nubank do Brasil chamou o cara pra fazer propaganda justamente porque todo mundo ama ele. Aí ele fala uma coisa que é só tipo... Não é concordando, não é discordando, é só falando, cara, sei lá. E ele vira o próprio comensal da morte, né? Oh, que vida boa. Enfim, então vamos lá, né? O advogado do diabo voltou e eu vou defender o Léo Lins. Assim, eu vou tentar tirar todo o sentimento pra falar dessas porra que eu vi recentemente e só vou seguir minha vida, tá bom? Eu só vou dar um ponto objetivo aqui, que as pessoas... Assim, eu vou tentar ignorar todos os... Nossa, mas é uma piada errada. Nossa, mas é pesada. Nossa, mas eu não gostei. Nossa, mas não tem graça. Cara, assim, isso é um ponto subjetivo seu. E foda-se, sabe? Não tem muito o que argumentar com isso. Porque você pode me falar, eu não achei graça. Eu posso pegar uma pessoa que achou graça e botar na sua frente. Não, mas é porque eu sou da minoria, eu me senti ofendido. Eu posso pegar 50 pessoas da minoria, botar aqui e ela vai falar, achei engraçado. Entendeu? Ontem apareceu pra mim uma menina cadeirante que é comediante, né? Acima de tudo, que é o mais importante. Ela é comediante, ela é cadeirante, ela tem hidrocefalia. E ela fala que ela gosta de rir sobre isso. E ela agradece o Léo a fazer piadas sobre ela. E tal. Porque ela é comediante, ele se vê por aí, né? E tal. E é isso, é uma mina defendendo. E é inacreditável daí as pessoas que estão lutando por essa deficiente. Que pelo grupo, né? Na verdade, assim, vamos ser honestos, que só estão lutando pela palavra. É a palavrinha bonitinha, é deficientes, é o PCD. É só isso. Ela não tá se importando com pessoas. Eu estou lutando contra o fascismo. Eu estou lutando contra o racismo. Eu estou lutando contra o capacitismo. É só a palavra bonita. Sabe? É só pra você se intitular. Eu estou na luta anticapacitismo. É isso. É pra ter uma bandeira legal. Tá ligado? Tem algumas pessoas que se importam, mas uma pessoa que se importa não vai chegar no comentário dessa mina que tá falando que ela acha legal, que isso ajuda ela a se aliviar, que ela não gosta que sintam pena dela, e vai comentar, foda-se. Problema seu. Se você gosta de ser chacota, se você gosta de ser humilhada, a mina falando, eu não me sinto humilhada, eu não gosto que sintam pena de mim, e isso faz eu sentir parte do grupinho. Quando eu tenho um amigo loiro de olho azul, e ele bate o pé, você fala, é bem feito. E você ri do cara. E daí você faz isso com ele. Usando as características dele de vez em quando. Assim como você faz com ela. Assim como você faz com o gordo. Assim como você faz com o calvo. Assim como você faz com o careca. Assim como você faz com todo mundo. Então assim, eu vou ignorar completamente todos esses pontos subjetivos, tá bom? E eu vou só falar, tá bom? Porque uns argumentos que apareceu. O primeiro que apareceu pra mim depois que eu gravei a porra do podcast foi do Paulo Gustavo. Alguém pegou e falou, cara, qual que é a diferença do Léo Lins fazer essas piadas pesadas com o Paulo Gustavo ter a Senhora dos Absurdos, que era uma fantasia, né? Uma peruca e tal. E falar vários absurdos. O primeiro argumento que apareceu é que o próprio nome já fala. Paulo Gustavo, vários argumentos, né, de sentimental, é que ele podia, que ele não sei o que, é porque, tá bom, mas o argumento objetivo é porque no próprio nome já tá Senhora dos Absurdos, ou seja, é pra você não levar aquilo a sério, é pra você tratar aquilo como sendo falado absurdos. A questão que as pessoas parecem que não percebem, ou que não veem, principalmente, que é um ponto muito importante, as pessoas não viram as coisas. Quem tá contra o Léo Lins, 90% não viu o que ele faz, nunca viu na vida, só viu um recorte por aí. O Léo, no próprio show dele, se você parar pra ver, ele fala, ele tá lá falando, ele fala, nossa, essa piada aqui é absurda, essa daqui é muito pesada, querem que eu faça? Daí as pessoas riem, ele fala, vocês vão pro inferno, ele faz alguma piada, as pessoas riem, ele fala, nossa, uma plateia de nazis, que é justamente pra mostrar, gente, olha, o que eu tô falando que é um absurdo, tá bom? Se tiver algum nazi na plateia, vai ver isso e vai falar, ué, eu sou mesmo, não era pra ser, por que ele falou com esse tom aí? Justamente pra você entender que, se você concorda com isso, não é ali o seu lugar. Ele tá ali fazendo piada. Ponto final. Tá bom? E, enfim, ele fala isso, deixa claro várias vezes que é um absurdo. Não é porque não tá Léo Lins, absurdo, que não seja um absurdo que ele não deixa isso claro. O próprio nome dos shows é isso. Os dois últimos, que foi os mais pesados, Bullying Art
e perturbador. E peste branca, né? Agora, o último que não foi gravado ainda, que não foi postado. Os dois são assim, desse jeito, e tem esse nome já pra deixar claro sobre as coisas. Então isso deixa claro que é um absurdo, assim como o Paulo Gustavo deixa. Só que vai ter gente que, obviamente, vai discordar e foda-se, sabe por quê? Porque eu vi o Thiago Santinelli, por exemplo, pegou uma gravação de algum show do Léo, onde eu acho que ele tava em Santa Catarina, e daí tinha acontecido aquela treta do Elon Musk ter levantado a mãozinha lá, né? Aquele apitinho de cachorro e tal. E daí o Léo foi fazer piada sobre isso, daí ele pegou e falou, cara, tem alguém aqui que acha que o que ele fez não foi um apito de cachorro? Um monte de gente levantou a mão porque não achava. E daí o Léo faz a piada. Nossa, eu tô numa plateia de nazis. O Thiago Santinelli, em vez de pegar e entender isso como um ser humano, ele pega e fala, olha ele mostrando os cúmplices dele no show. Olha isso. Olha isso. Tipo assim, o cara tá fazendo piada em cima desses caras nesse exato momento. Se ele não falasse nada, você ia falar, olha, ele tratou com naturalidade, porque isso sempre acontece. Aí ele vai lá, faz piada em cima dos caras, tipo, meu Deus, uma plateia de nazis. E daí você fala, não, mas aqui, ó, ele tá assumindo que são cúmplices. Tá de brincadeira com a minha cara. O simples fato dele fazer isso já mostra que não é uma coisa normal e que ele não é cúmplice. Mostra que o que ele tá falando é um absurdo, e justamente pelas pessoas falarem que o que o cara fez não foi uma saudação nazi, ele pega e faz piada em cima dessas pessoas. O que foi, cara? Mas enfim. Aí um outro... de novo, eu tô ignorando os argumentos mais idiotas que apareceu, tipo... Nossa, só teve homem defendendo ele. Mentira. Só teve branco defendendo ele. Mentira também. Teve muita gente fazendo isso. Teve muita postagem com, sei lá, 10 caras brancos. Olha, eles defenderam o Léo Lins. Você vê um padrão? Vejo, você escolheu pessoas brancas, né? Porque, pelo visto, alguém aqui não conhece pessoas famosas negras, né? Pra colocar no bagulho. Porque senão você teria visto o Cássio Zoglo, Abner Dantas, Guto Zacarias, o Batista, o Hélio de la Penha... Um monte de gente, cara. Vários caras. O JP escritor. O Thiago Ventura. Dá pra citar, cara. Dá pra ir. Eu posso ir se você quiser. E daí, inclusive, numa dessas postagens eu comentei. Eu fiz uma piada. Porque já tinha passado bastante tempo. Já tinha passado bons dias já. Eu já tava tentando ignorar tudo que tava acontecendo. Que não parava de aparecer vídeo pra mim. Eu não queria me estressar. Eu só tava fazendo piada em cima das coisas. Apareceu isso pra mim. Eu só comentei. Hélio de la Penha tá com vitiligo, pelo visto. O cara do Cacete Planeta, tá? Que não é branco, né? Deixando bem claro. Eu botei lá, o Hélio de la Penha tá com vitiligo pelo visto, né? Eu só fiz uma piada. E o cara comentou, numa lista com 10 homens, você falou um homem preto. Que legal, hein? Aí eu fui lá e eu digitei vários caras pretos que defenderam o Léo Lins. Já que é esse o seu ponto? Ah, tá errado e dá pra ver que tá errado porque só homens brancos defendem. Tá bom, então tá aqui, ó. Vários caras pretos que defenderam. Tá bom, assim, pra você? Daí eu listei, sei lá, uns 8. Ele falou, ah, que legal, agora cita os homens brancos que defenderam ele, mas deixa pra amanhã pra você não passar o dia todo escrevendo. Que porra você tá me falando, cara? Assim, você pega... Eu escrevi isso pra ele, eu falei, cara, eu não disse que não tinha cara branco defendendo ele. Eu falei que você falar que só tem cara branco defendendo ele é uma mentira. E eu provei isso. E daí o cara... que tá aí, né, lutando contra o racismo, o cara comenta embaixo, um cara branco, comenta, todos esses que você citou são colonizados com síndrome de branco. Sim. Com certeza. Os caras, Hélio de la Penha, parecendo a porra de uma Coca-Cola de 1,80 m, tem síndrome de branco, sim. Com certeza. Você tá de brincadeira comigo. Não, esse daqui não falou o que eu gosto de ouvir, então ele não é preto. Porque eu decido. E também sou... Ah, não tem mulher defendendo... Tem várias, cara. Tem comediante, tem a Mel Maher, que fez vídeo defendendo, a Cris Paiva, a Ale Machado. E você, assim, vamos ser honestos sobre esses argumentos, você não precisa nem pensar uns famosos. Você pode simplesmente abrir qualquer vídeo do show dele, que as pessoas sobem no palco, você vai ver lá. Cara branco, cara preto, mulher, deficiente. Todos, cara. Todo mundo. Então as pessoas subindo no palco e se divertindo. O que foi? Nos próprios comentários, inclusive, dessas postagens, se você descer, tem mina defendendo o cara. E aí? Mas enfim, então isso eu tô deixando meio quieto aqui, porque, de novo, subjetivo e foda-se. Um ponto objetivo que usaram foi
um livro que o Léo escreveu, começou a escrever em 2008, que é Os Segredos da Comédia Stand-Up. Resumindo pra você, tá? O ponto que todo mundo tava falando é que, ó, o Léo é um personagem. Aí, pegaram nesse livro que ele escreveu, que era basicamente conselhos, como escrever uma piada, como que era a vida dele de comediante nessa época. Ele foi fazendo umas anotações, pegou tudo e transformou num livro, tá? Basicamente isso. E tinha algumas coisas, tá? A primeira coisa que foi usada, que foi mostrada, é ele falando, por exemplo, que a piada, muito importante, é a sua autenticidade pra piada. Ou seja, se tem uma que você discorda e outra que você acha mais autêntica, use a mais autêntica, tá bom? Isso é importante. E daí usam isso pra mostrar, olha, a piada que ele fez sobre tal coisa, mostra aqui, ó. Ele tá falando que isso é autêntico dele. Foi isso que falaram, basicamente. E o outro ponto, que é o mais importante, é quando ele fala que quando você tá no palco, você não tá sendo um personagem. Você não tá interpretando um personagem. Você tá sendo você. Ou seja, toda aquela papagaiada de que ele é um personagem, ele é uma persona cômica, é uma mentira. Respondendo isso, porque todo mundo que falou sobre isso parece que é um bando de incompetente que usou esse argumento, inclusive a maioria que usou eram comediantes. Eu quero enfatizar bastante essa parte. Comediantes! E você vai entender o porquê. Assim, não acho que você tem que saber de tudo pra fazer uma piadinha, mas eu acho que se você quer cagar a regra, em vez de fazer piada, você é comediante, você no mínimo tem que saber sobre o que você tá falando. Seguinte, no próprio livro, o cara fala, no começo, eu já li essa porra desse livro de cabo a rabo, uma época. Cabo a rabo é uma expressão muito boa, né? De cabo a rabo. Eu já li ele inteiro. No início do livro fala que é um livro que ele começou a escrever em 2008. E assim, vamos lá, historinha de stand-up comedy no Brasil, rápido, tá? Bem rapidinho pra você. Não sei se você lembra, mas o stand-up começou a aparecer no Brasil e ficar popular nos anos 2000, tá bom? Sei lá, vamos falar que tava uma cena legal 2005. 2005 já tinha bastante pessoa fazendo, os grandes já tava aí trabalhando e tudo certo, tá bom? Vamos botar 2005? Vamos botar 2005. Ou seja, 2008 tá ali, do lado. Tinha acabado de começar. Estamos em 2025, alguns anos depois, né? Sei lá, 17 anos depois, olha que legal. Se eu perguntar pra vocês, você conhece o Thiago Ventura, você vai me falar, sim, conheço, o cara que é de quebrada, que ele faz umas piadas sobre ser de quebrada e tal, e usa esse ponto de vista. E eu perguntar pra você, onde você acha que o cara tava em 2013, sei lá. Talvez você fale, não sei, talvez se você for mais conhecido você vai falar, ele fazia umas piadas aqui, umas piadas ali, um show assim, não era conhecido nem nada. E se você for ver essa época, o Thiago Ventura não tava de boné, não tava com umas camisas oversize, não, tava com umas camisas de botão, sem boné, carinha de quem acabou de sair do banco do trabalho dele, não falava gíria, não falava igual ele falava na vida normal dele. Sabe por quê? Porque nessa época, 2008, o que acontecia? As pessoas eram diferentes por um único motivo. O que você tem pra contar sobre a sua vida? O que diferenciava o Danilo, o Rafinha, a Mel, a Cris, a Dani Calabresa, o Fábio Porchat? Era simplesmente, olha isso aqui que aconteceu na minha vida. Era isso, era qual a diferença na sua história de vida. Ponto. Todo mundo tentava copiar aquilo. Eu vou falar desse jeito, eu vou agir dessa forma, eu vou fazer esse padrãozinho que tá aqui. E contar a minha história. Sabe quando que o Thiago estourou? Quando ele percebeu que foda-se. Vou ser eu, cara. Eu falo gíria, eu uso boné, vou fazer isso no palco. Aí ele estourou, sabe por quê? Porque isso virou uma persona. No início ele só tava sendo ele, mas isso começou a virar uma persona. O jeito de falar, a gíria, o jeito de se comportar. Quando você vai ver uma entrevista, você não vê o cara falando daquele jeito, obviamente. Mas ele tava indo pro palco nessa vibe dessa persona que ele era e tal. E daí ele ficou famoso, porque daí chegou nos caras de quebrada, chegou nos caras pobres, chegou nos caras que não se sentiam representados no stand-up e levou essas pessoas pro teatro, por isso que ele ficou gigantesco. E aí começou a surgir as personas cômicas. Um cara de quebrada, usando o seu ponto de vista. Não é 100% personagem, não é isso que eu tô falando. Porque tem níveis, tá bom? Tem níveis. O tipo de humor que o Léo Lins faz
O ponto de vista do Léo Lins e do Afonso Padilha é muito diferente. O Afonso, ele já falou em várias entrevistas que o que ele tá querendo no palco mesmo é ser ele. Ele tá tentando colocar a comédia, colocar ele e fazer, sabe, juntar essas duas coisas. O Léo não. O Léo tá indo mais pra um personagem que vai defender um ponto de vista, que é o caminho natural da comédia, inclusive. Você começa falando sobre você. Até porque você começa inseguro, você tem que praticar o que você fala, o que você sabe sobre a sua vida. Depois disso, naturalmente você começa a defender um ponto de vista, mas o seu ponto de vista, as suas opiniões. Que foi o que aconteceu em 2016, 2017. Os caras de esquerda fazendo piada com a direita, os caras de direita fazendo piada com a esquerda. E tudo isso. Agora, mais pra frente, e isso é na comédia do mundo, tá? Se você for ver historicamente o stand-up no mundo, é isso. Você começa a defender pontos de vista mesmo você não acreditando naquilo. Mas a gente já vai chegar lá. Voltando pro personagem, tá? Pra vibe do personagem. Quando isso acontece, o que vem depois? Vem a mina mostrando o ponto de vista de uma mulher sobre os homens, que é uma persona também. A mina não deve passar a vida inteira dela falando sobre homem, a Bruna Luiz. Não, mas quando ela tá no palco, qual que é o diferencial dela? Eu sou essa persona aqui. O Márcio Donato, ele não tá reclamando sempre. Vai ver as entrevistas do cara, o cara tá falando normal. Agora, quando ele tá no palco, é engraçado o cara ser um pincher. E não é que ele tá mentindo, é só o ponto de vista dele, a persona dele, que, pô, aqui eu vou ser mais esquentado. Então tem o cara que é mais esquentado, tem o cara que é o da quebrada, tem a mina, tem o cara, o Yuri Marçal, que é o cara que é preto falando sobre os caras brancos. Tem as piadas políticas, né, que veio junto nessa vibe, a persona que falava só sobre política, o Rabin, o Sentinela é bem depois, né, mas o Danilo Gentili. Tudo isso daí começa nessa porra dessa parte. Incluindo um cara que o ponto de vista dele é ver coisas absurdas e fazer piadas com ela, com essas coisas absurdas. Simplesmente isso. Não é difícil de entender. É a persona do cara que foi formada ali. Isso em 2015, 2016 que foi acontecer todas essas coisas que eu tô falando pra vocês, desses personagens ficarem popular. Entendeu? Então é óbvio que em 2008 o cara não vai falar sobre personagem, porque não era comum isso ser feito e não era feito, porra. Você ignorar isso é você literalmente ignorar a comédia no Brasil e a história dela. Era só os caras falando sobre a vida deles e procurando piada aí. Depois começou a surgir ponto de vista de personas. O cara que faz piada com absurdo. O cara que faz piada sobre quebrada. O cara que faz piada sobre pobre. O cara que a mina que faz piada sobre ser mulher. O cara que é preto que faz piada de um ponto de vista de um cara preto vendo os caras brancos. Porra! E os caras, assim, não ironicamente, em nenhum momento eu vi alguém falando essa porra. Eu vi 3 vídeos que um fala isso e todo mundo começa a falar junto, vários comentários, chega no outro cara. Vi 3 vídeos num dia e depois já tinha 10 vídeos falando a mesma coisa no outro dia. Porque ninguém escuta isso e sabe do que tá falando. Porque os caras acham que esse argumento foi criado semana passada. O argumento de personagem. Enfim. E sobre a autenticidade, é simplesmente, cara, você ser autêntico com o seu ponto de vista. Ou seja, eu vou fazer uma piada. Eu já falei aqui no podcast. Eu escrevi umas piadas esses dias defendendo a escravidão. Falando que o ponto é, a premissa é, né, porque pra você aí, ô filho de uma puta que não entende... Você tem uma premissa que é: eu vou defender que a adoção de cachorro é ruim. Essa é a premissa, daí você vai pra piada. A premissa era: vou defender a escravidão e fazer as pessoas de alguma forma concordar comigo, entre muitas aspas no concordar, tá? Porque você não tem que concordar de fato, é que na lógica da piada tem que fazer sentido. E quanto mais pesada, mais sentido tem que ter na ideia da piada, tá? Lembrando, não é na vida real. Eu contar pra você a piada do banco, é muito fácil você entrar na ideia de que o tomate foi no banco. Em nenhum momento você para e fala: nossa, mas nada a ver, né? Tomate não tem perna. Você não fala isso porque é uma piada leve. É fácil de você entrar na ideia da piada e comprar isso e depois você rir do que eu tô falando. Agora, quando é um assunto mais sério, você tem que fazer as pessoas entrar e procurar coisas mais sólidas. Por exemplo, eu falo que hoje em dia todo mundo ainda gosta da escravidão. Por isso que você gosta de iFood, que um cara traz a comida na sua porta. Você gosta de chat GPT, você manda ele fazer um trabalho pra você, ele faz. Naturalmente eu sei que o argumento que outra pessoa daria é: mas é que o chat GPT não tem consciência. Aí eu tenho que achar uma piada pra desbancar isso daí também. Que é, Portugal também achava isso sobre os índios.
Entendeu? É uma piada. Mas ainda assim tem um ponto ali que tem que fazer sentido dentro da ideia da piada, simplesmente. E eu tô sendo autêntico ali. Eu tô fazendo uma coisa que eu não vejo muita gente fazer e que tá indo da minha naturalidade querer defender isso e fazer piada com um absurdo. Que seria defender a escravidão. Eu não defendo o bagulho na vida real. Eu não acho que qualquer coisa disso que eu tô falando seja verdade. Mas eu estou sendo autêntico. Autêntico não é sinônimo de opinião. E eu não sei como que as pessoas não sabem disso. Enfim. Daí tá aí o ponto objetivo pra você sobre os argumentos que os caras deram do livro. Mas assim, o que eu tô esperando do ser humano? Eu discuti com várias pessoas na minha DM, de novo, que eu já tava tentando. Eu já tava tentando ignorar. Parar. A pessoa mandava alguma coisa, eu só tava tentando fazer uma piada. Um cara mandou um textão depois, quando eu postei um corte do podcast defendendo isso, sei lá, uma semana depois da treta. Ele falou: não, mas veja bem, defender isso daí é um tipo de agressão. Os seus seguidores daí vão começar a repetir essa agressão verbal e pode acabar em agressão física. O cara foi pra futurologia completamente, né? Daí eu tentei só fazer piada. Falei, o pai de nada é impossível, né? Adivinhando o futuro, devia estar na Mega Sena, não na minha DM. Ele, o cara, mas você tá debochando. Cara, não é que eu tô debochando, é porque, cara, me manda uma coisa objetiva, então. Não, mas é que isso pode acontecer. Tá bom, então eu vou falar que isso pode não acontecer. Acabou a discussão agora? Meu Deus do céu. E esse cara, ele foi incrível, ele fez várias coisas sensacional, tipo, mas isso acontece na escola. E daí eu fiquei explicando, cara, sim, é diferente na escola, porque você não pode escolher não estar lá, você tá lá contra a sua vontade. O cara que ele tá na plateia, ele pode escolher não ouvir e sair do teatro. E o cara que ele tá num vídeo no YouTube, ele pode escolher tirar aquele vídeo de lá e tal. Não, mas na escola, por que vai pra diretoria então? É justamente porque eu falei, caso você tivesse escutado o que eu disse, que você não tem escolha em estar lá. Então, se o cara não tem escolha, eu tô fazendo piada com ele lá, ele não tem escolha de sair pra não ouvir. E aí é sujo e ruim. Que tal? Deu pra entender agora? Não, mas veja bem, você tá falando que é só uma piada, mas imagina que eu e você, a gente tá correndo, apostando uma corrida, e daí eu de brincadeira, eu coloco o pé na sua frente, você tropeça, cai, se machuca, bate a cabeça, para no hospital. Foi só uma brincadeira. Mas teve consequências. Meu irmão, não sei se deu pra você entender que você tá comparando uma coisa na realidade física, uma agressão, alguém se machucar de fato, com uma piada num palco. Mas qual a diferença? Porque você pode me pegar machucado depois, e se eu mostrar que eu tô com a cabeça aberta, ninguém vai olhar pra minha cabeça aberta e vai falar, eu acho que não tá machucado, não. Todo mundo vai concordar que tá machucado. Agora, se você pegar uma pessoa que vai falar, não, essa piada me ofendeu, você pega outra e fala, não, essa piada não me ofendeu. E aí, irmão, você entendeu a diferença agora de uma coisa subjetiva pra uma coisa que é objetiva, uma violência? Você derrubar alguém? Mas, meu Deus do céu! E é um homem adulto falando isso pra mim. Perdão, pontos objetivos, né, rapaziada? Assim, o outro ponto que eu vi sobre isso é uma mina que apareceu falando sobre estudo. Esse vídeo específico eu tinha visto dessa mina falando, usando o Léo Lins pra falar sobre um estudo. Ela é uma psicóloga ou sei lá. Ela se formou em psicologia, tá bom? É basicamente isso. Ela mostra um estudo lá. E eu tinha visto isso. Na minha cabeça eu já sabia a resposta pra isso. Eu já tinha entendido o que ela tinha tentado fazer. E nas discussão, 4 pessoas, depois que acabou a discussão, as pessoas me mandaram o bagulho. O bagulho que eu já tinha respondido nos áudios anteriores. Basicamente, explicando pra você, o estudo que a mina mostrou, sim, vai ser 40 minutos sobre isso hoje de novo. Porque eu não aguento, até hoje tem gente mandando mensagem sobre o bagulho. E daí, basicamente, a mina ela mostra 3 estudos onde juntam homens e dividem em 3 grupos. Um grupo vai ser exposto a piadas neutras. O outro deles vai ser exposto a comentários machistas e o terceiro deles vai ser exposto a piadas machistas. Basicamente, nos 3 estudos, tá resumindo bastante, os homens que foram expostos a piadas machistas aumentou o machismo dele, vamos botar assim, tá? O cara, ele começou a ficar mais insensível sobre comentário machista. O cara ele tinha um currículo pra contratar uma mina. Isso, ele analisava, depois de ter visto as piadas, como a mina mais sendo inferior, fala, não, essa daqui eu não vou contratar.
E basicamente o ponto dela é, sim, piadas incentivam e têm uma influência no seu inconsciente. A questão aqui é, antes até de chegar nos principal, primeiro, o cara ele decidiu não contratar depois das piadas. Tá, mas e aí, você marcou antes quanto é que era o machismo do cara? O machismo do cara era 2% machista, agora ele é 2,1% machista. E aí, fia? Uau, hein? Será que antes ele recusaria o currículo da mina também? Enfim. Talvez sim, talvez não, vai saber, né? Aí, talvez esteja no estudo. Mas, o que mais me incomoda sobre isso, e agora eu vou entrar no bagulho. A primeira coisa que ela mostrou, antes de começar a falar sobre isso, sobre como as piadas machistas influenciaram homens a serem machistas, é 4 piadas do Léo Lins falando sobre criança e sobre incesto, que é as que as pessoas mais estão enchendo o saco. E logo depois ela começa a falar sobre, isso daí não importa, piadas não incentivam. E dela começa a falar que incentiva. Talvez não seja de propósito. Mas ela tentou dar uma de, olha gente, essas piadas aí podem incentivar alguém pedófilo. Claro. Assim, primeiro de tudo, pro próprio cérebro humano, machismo e pedofilia não são a mesma coisa. Se eu contar 10 minutos de piada machista pra você... outra coisa também, né, que não foi falado ali, mas que deixamos por cima, né? E se eu mostrar 1 hora de piada machista, o cara ali, ele ficou mais insensível, tá bom. E se eu mostrar meia hora de piadinha machista, depois mais meia hora de piada com homem e com outros grupos? Porque também fez parecer que o Léo, ele faz 1 hora de show falando sobre criança, o que não é verdade. As pessoas fazem parecer como se o cara ele falasse 1 hora sobre criança, sobre negro. Não. Ele tem piada sobre estado, que ele faz com nordestino, faz com solista. Boate Kiss, né, que foi uma tragédia aqui. Faz com Brumadinho, faz com crente. Vários grupos faz sobre sacola, o cara faz piada sobre sacola, pô. Que é engraçado, as pessoas riem também. Que o cara é bom. Que daí também, de novo, outro ponto subjetivo. Eu não acho ele bom. Foda-se o que você acha, né? O cara não estaria aí há mais de 1 década, vai fazer 2 décadas, sei lá, fazendo as pessoas rir de piada pesada e de piada sobre sacola, de piada sobre planeta que o cara escrevia. Enfim. Tô me perdendo aqui no ponto, desculpa. Eu posso mostrar pra você 10 minutos de piada machista e você ficar insensível sobre o machismo, claro. Agora eu posso passar 2 horas fazendo piada sobre criança, né? Sobre abuso infantil. Você tá entendendo o que eu tô falando, né? Piada sobre pedofilia. E ainda assim, provavelmente, você não vai ficar insensível sobre isso. E isso não vai incentivar você, sabe por quê? Porque o nosso cérebro, naturalmente, evita isso. O nosso cérebro, ele naturalmente é programado biologicamente para ver criança como uma coisa mais frágil, a se defender, a se proteger, a cuidar. Diferente do machismo. Então já é uma comparação que foi feita ali com piadas machistas e essas outras piadas sobre criança, que já seria um estudo completamente diferente, que provavelmente seriam resultados diferentes. Porque não seriam na mesma proporção. De, olha, aqui ó, ele escutou uma piadinha, agora ele já tá apoiando o comentário machista. Provavelmente, se as piadas testadas fossem sobre criança, não seriam a mesma coisa. Enfim, outro ponto. Sim, o seu cérebro, ele se acostuma com as coisas. O seu cérebro ele se acostuma com coisas tanto físicas quanto situações, quanto coisas psicológicas mesmo. Pra não gastar energia, simplesmente. Por exemplo, você caminha, o seu cérebro, se você perder o seu movimento de caminhar e ter que recuperar, é muito difícil, mas o cérebro faz isso automático pra você, pra não gastar energia. Você mora numa casa, você entra, você bate no negocinho de luz, a luz liga, automaticamente você nem percebe, o seu cérebro automatizou aquilo, ele se acostumou com aquilo, tanto que quando você muda, você vai bater na luz, você bate errado, que você não está acostumado ainda. Isso também tem a ver com situações na sua vida. Se você é uma pessoa que trabalha em perícia criminal e tem que ver várias cenas absurdas, você vai ficando insensível a isso. Naturalmente, porque o seu cérebro se acostuma, porque toda vez que você tem que lidar com choque, o seu cérebro não quer ficar lidando com choque toda hora, então ele vai desligando um pouco a chavinha para você sentir isso menos. E não é só com esse tipo de coisa que o seu cérebro acostuma, é com tudo. E agora você vai entender o porquê que eu tô dando esse discursinho e onde que eu vou chegar.
Se o ponto da mina é simplesmente olha como pode influenciar, então vamos proibir. Você está ignorando a realidade de que a gente sabe disso. E a gente convive com isso o tempo inteiro. A gente convive com esse perigo de alguém a gente convive com esse perigo de alguém ser incentivado por alguma coisa. Se você vai querer proibir alguma coisa porque pode ser perigoso, você pode ser incentivado, tem muitas coisas que incentivam muito mais do que uma piada. Você acha que uma criança, por exemplo... O que vai influenciar mais uma criança machista? Vamos usar o exemplo que a mina deu, então, no estudo. Você acha que vai influenciar o quê? Uma piada sobre machismo, pra um cara, ou uma criança que tá vendo o pai dele tratar a mãe dele de outra forma, de forma tal, forma machista. Óbvio que a segunda opção vai influenciar muito mais. O que será que vai influenciar mais uma pessoa a ser machista? Uma piada no palco por um comediante, que ele vai achar graça, e isso pode influenciar 0,1% nele. Ou ele tá numa festa com vários amigos bebendo, escutando um sonzão falando sobre drogar mina, sobre comer mina, tratar igual puta. E ele associando tudo aquilo dali, a felicidade com os amigos, a bebida, tudo isso com essa letra que tá entrando na cabecinha dele. Qual será que vai influenciar mais, hein, rapaziada? Tipo assim, o próprio recomendação de idade, o bagulho de... a idade lá, eu esqueci a porra da palavra, mas a restrição de idade, é essa a palavra. De 14, 12 anos, tanto faz... Vem justamente disso, da gente saber que o ser humano, ele é influenciável. Só que, quanto mais criança, mais influenciável vai ser. Só que não significa que um adulto não seja. A questão é que a gente fala, cara, um adulto ele é responsável pelos seus bagulho. Você não bota a culpa em outras pessoas. Esse adulto que ele se influenciou com essa letra. Vamos acabar com essa letra dessa música, então. Sabe, a gente vive numa sociedade que entende isso, concorda com isso e que sabe que isso é uma verdade. As coisas influenciam. Só que se o seu ponto é, já que pode... Isso daqui, ó, essa piada aqui que foi usada... Nossa, foi um estudo maravilhoso de uma mina usando maravilhosamente no momento certo pra fazer aquilo que ela acredita funcionar. Eu não gosto desse cara aqui, ó, por isso que não pode ter esse tipo de piada. Mas se você tá partindo do ponto de que as coisas influenciam, então você concorda que todas as outras coisas que influenciam de uma forma, inclusive, machista, que pode ser, né, já que você usou isso tudo, devem ser tiradas, músicas, filmes, as pessoas podem se influenciar por filme. Quantos moleque não tem por aí achando que é o Thomas Shelby? Hein? Quantos moleque por aí que escutam umas músicas e se acham pica, ou mina também, tanto faz, pessoas no geral, que ficam achando que são aquele personagem. Você vai proibir tudo isso? Você vai tirar tudo isso? Não, porque você entende que tudo pode influenciar. Então assim, sabe, eu não entendo o ser humano. Porque as pessoas, elas me mandaram isso. As pessoas que mandaram esse vídeo pra mim, depois, como se eu já não tivesse visto, durante os áudios da discussão, eu falei, cara, sim, pode incentivar. Quem é responsável não é o cara. É a pessoa que fez o bagulho. E pode influenciar muito pouco. Se o seu argumento é que pode influenciar, tem que proibir várias outras coisas. Porque o inconsciente, se você vê... eu tô vendo o Thomas Shelby. Você acha que o seu inconsciente sabe que é um filme, porra? Você tá sentindo um bagulho foda, vendo um cara que é meio ruim, que faz umas merda. O seu cérebro não tá, é um filme, não é. O seu inconsciente tá, cara, olha que bagulho foda, hein? É isso que tá sendo visto. Enfim. E daí eu falava sobre isso pros caras e depois eles mandavam esse vídeo. Sabe por quê? Porque é uma pessoa que tem uma desculpinha, tipo... não é uma desculpa, né? A pessoa é formada de fato, mas isso na cabeça da pessoa que ela não pensa. A maioria das pessoas que eu vi falando sobre isso não usa a porra do cérebro e ponto. As pessoas, elas comem esses argumentos e elas não... Tudo que eu tô falando pra você, eu não vi gente falando. Porque parece que os caras não têm um cérebro funcional, que vai pegar uma coisa, vai lidar com isso, vai tá... Ok, entendi. Parece que faz sentido, vamos... E se fosse assim, se fosse desse... tá, assim, parece que não faz tanto sentido. Entendi, então. E pensar sobre isso, parece que as pessoas querem tudo mastigado e só repete a mesma coisa sempre. E quando não tem mais aval pra conseguir repetir, porque ela não sabe sobre aquilo, ela só sabe repetir o que ela ouviu, quando ela não consegue esticar numa resposta, quando eu respondo e a pessoa não tem outra resposta objetiva, ela começa com, mas não é legal. Mas e se fosse a sua família? Mas e se ele falasse isso na cara da sua filha? Que argumento é esse? Se fosse com a minha família. Não é, ele não tá falando o seu nome.
E se fosse na cara da sua filha? Não seria no palco, né, irmão? Eu vi um cara... inclusive, eu vi vários pais defendendo o Léo Lins. Eu vi várias... De novo, eu vi várias pessoas que são as vítimas que todo mundo quer proteger. E que tá lá falando, cara, é só uma piada, tá tudo bem, tá tudo de boa. E eu vi um cara contra isso. Eu vi o Danilo Gentili no Desinformação. Eu só vi um corte também, mas eu vi um comentário lá de um cara que basicamente ele tava vendo a piada do Léo Lins sobre escravidão, né? Aquela do... se escravidão... peraí, não. Negro não consegue emprego e reclama que não consegue emprego. Mas na escravidão nascer empregado e ainda reclamava. Hoje eu tive mais uma discussão sobre isso num comentário, que um cara tava enchendo a porra do saco. E daí eu respondi, inclusive, várias coisas que eu tô deixando de fora aqui. Durante essa semana, eu postei vídeo sobre isso, foi gente encher o saco, eu tava respondendo com um argumento bonitinho. O cara falava, é porque não é de você, né? Eu falo, cara, tem coisas que ele já falou, que remetem a mim, e tá tudo bem. Não me sinto ofendido. Tá tudo certo, assim como ele fala sobre ele mesmo. Mas você não é todo mundo. Sim, eu não sou todo mundo, mas tem gente que gosta, tem gente que não gosta. As pessoas que não gostam podem não consumir. Enfim, o argumento foi indo, até que o cara me chamou de pedófilo. Deu a entender, né? Deu a entender, vamos botar assim, deu a entender. Que, nossa, sua família deve ter orgulho de você. Ele mandou um argumentozinho e depois mais 10 linhas embaixo falando sobre sua família deve ter orgulho de você. Eu respondi as primeiras 3 linhas que eram um argumento, depois eu falei, cara, minha família tanto faz, não tem a ver com o assunto. Tamo junto. E daí depois ele, você defender essas piadas, eu espero que ninguém da sua família deixe, que tenha um filho pequeno, deixe ele ficar perto de você. Eu falei, cara, você tá dando a entender tal coisa. Você fazer isso é muito mais crime do que qualquer piada que o cara tenha feito no palco. E isso foi uma outra coisa também que me incomodou. Por exemplo, eu tava defendendo o cara nos meus stories quando deu a treta. Teve uma mina trans, que depois eu fui saber que ela era trans. Ela pegou e mandou, cara, já deu. Ele vai ser preso e ponto. Tá defendendo muito. Tomara que estu o cozinho branquelo dele na cadeia. KKKK. E daí ela falou de mim, tipo, ele tá te defendendo. Você tá defendendo ele muito, tá sendo pago. Na hora que eu vi isso, eu entrei no perfil, que a pessoa fez um ataque direto, né? Falei, eu vou fazer uma piada com ela. Numa discussão. Eu decidi depois não fazer. Daí eu vi que ela era trans, né? Eu decidi não fazer, daí eu só perguntei: você tá defendendo abuso, mano? Porque assim, não ironicamente, o cara tá fazendo uma piada e você acha que ele deve ser preso. Você nenhuma piada tá fazendo, você é só um ser humano aleatório numa DM aleatória desejando isso pro cara. Você não tem todas essas barreiras pra defender você. E aí? Deu, mano, você tá defendendo abuso, mano? E daí embaixo eu botei isso uma piada, por acaso? E daí embaixo eu quase mandei de fantasia, eu sei que você tá, né, fingindo ser mulher. Mas e daí isso que me pegou, sabe por quê? Porque eu decidi não fazer. Eu faria se fosse um inscrito meu normal, querendo zoar e tal, ou tivesse uma conversa descontraída, e daí se a pessoa não gostasse, ela ia falar não gostei, daí eu falar foi mal então, ou foda-se, a pessoa ia continuar a piada. Nesse caso eu nem mandei, porque eu pensei, porra, mano, eu tô falando que tem lugar pra isso, e agora é uma discussão séria e tal, né, talvez não seja, talvez não, tô morrendo pelo frio. Talvez não seja um lugar pra isso, né, eu não fiz a piada. E isso me deixou puto, porque eu defendo tal coisa. E eu me comporto como tal coisa. Agora, a mina que fala que tal coisa pode estimular o abuso e que fala que acredita nisso, ela não se comporta como tal. Porque na oportunidade que ela tem de fazer coisa pior, ela faz. Teve um cara ontem também. Isso é incrível. Tem um cara na minha DM que ele me assedia, literalmente me assedia, desde 2022. E eu deixo quieto, assim, não sou uma vítima também, ai, tadinho de mim. Não, eu deixo lá. Nunca respondi, ele nem sabe que eu vejo. E eu deixo lá. Porque toda vez que aparece eu mostro pra alguém que tá perto de mim e falo, olha o cara, do nada. E dou risada do bagulho, tá tudo bem. Mas o cara me assedia de fato. Ai, deixa eu ver o seu pau. Ai, não quer ser comigo, eu pago bem. E fica. Tipo assim, ele vê uma foto minha, nossa, como eu queria usar você e tal. O cara nessa vibe. E daí eu tava postando os stories sobre o Léo Lins, e ele começou a falar, esse racista aí, essas piadas aí, quem defende... Se ele é racista, quem defende ele é o quê, hein? E nossa, quase que eu respondi, quase que eu aceitei a mensagem e falo, cara, você tá literalmente me assediando há 3 anos, meu parceiro. Quem que você acha que você é pra falar alguma coisa? Se ele devia estar preso, você devia estar morto.
Não mandei nada, não falei nada, eu só dei risada e falei, então tá bom, então. Onde é que eu tava? Por que que eu comecei a falar das mensagens? Ah, tá. Falando sobre a piada da escravidão, né? Porque hoje teve outro debate com o cara, debate aspas, né, nos comentários. E daí começou, cara, é uma persona cômica e tal. Não, mas no livro dele ele falou. Eu falei, sim, cara, mas um livro de 2008, onde a persona cômica não era usada, nem comum ser usada e tal. Hoje em dia já é muito mais, as pessoas usam muito mais. É muito comum você não só ser uma persona de você mesmo, mas você ser uma persona estereotipada. O cara que fica com raiva o tempo inteiro, o cara que grita, o gaúcho e tal. Naquela época não era tanto assim, porque todo mundo queria seguir na risca as regras do stand-up. De não, você não pode fazer um persona. Não, você não pode. Você tem que ser 100% honesto. Não, entendeu? As coisas foram mudando com o tempo. E tal, e daí ele falou, não, eu sei, porque eu já fui comediante e tal. Daí eu entrei no perfil dele, ele era rapper. Não querendo fazer piada com o cara, né? Mas é que é curioso. Porque você entende o ponto do cara. Que depois ele falou, não, eu escrevia de tal jeito, coisa que eu concordava e tal, não sei o quê. E faz sentido ele ter virado rapper, porque, né, o rap, dependendo do estilo musical, tem umas coisas principais. Por exemplo, no rock, você não pega bem você copiar um solo de guitarra de alguém. Agora, se você copiar a batida de alguém num rap, foda-se. Agora, no rock, foda-se você pegar e... Ah, foi outra pessoa que escreveu a letra. Ok. Agora, no rap, nossa, se você pegou a letra de outra pessoa, meu Deus, se aposenta. Porque é aquilo, é a autenticidade. É você ser você. Então faz sentido o cara usar isso, ter usado isso na comédia e usar isso no rap. E a minha resposta foi uma linha de... Só porque você faz significa que todo mundo faz. Simplesmente isso. Daí, mas é que aquela piada da escravidão lá não tem... Qual que é o ponto cômico daquilo? Não tem gatilho cômico. Meu irmão, pelo amor de Deus, se você era comediante, você não sabe qual é o gatilho cômico daquilo. Eu entendi porque que você não é mais comediante. Eu falei, cara, sim, tem um gatilho cômico, que é óbvio. Qual que é a piada? Nossa, os caras reclamam que não tem emprego hoje. Uma coisa que faz sentido, não tem emprego. Os caras reclamar por não ter emprego. Mas na época da escravidão, uma coisa ruim, os caras também reclamavam. Os caras nasciam empregados e reclamavam. Qual que é o gatilho? Que todo mundo sabe que escravidão não era trabalho e que era ruim. Então você vê o cara falando, tipo assim, nossa, eles reclamavam, né? Você fica, claro, era escravidão. E é daí que vem o gatilho cômico. Nunca aconteceu com você tá caminhando com alguém, ou você tá em algum lugar com seu amigo, o seu amigo, sei lá, bate o pé em algum lugar, dói pra caralho, ele grita, você fala, nossa, até parece que doeu. Ele fala, por que doeu, porra? E é justamente essa a graça, porque você sabe que doeu. E daí, a graça vem de, sim, eu gritei porque doeu. Meu Deus do céu. Sim, eles reclamavam porque era ruim, porra. É justamente daí que vem o gatilho, mas tá bom então. Então tá bom, meu amigo. E daí ele meteu uma politicagem lá. Não, mas é porque... E daí eu falei, cara, ele falou, ele tem um público-alvo, que ele só faz com esse. Daí eu falei, cara, não, você pode ver que ele tem vários tipos de público e tal, é só você ver o show dele. Daí ele falou, tá bom, talvez ele faça piada com vários. Não, perdão, falei errado. Ele primeiro falou, ele tem um alvo, eu falei, não, ele faz piada com todos. Daí depois ele pegou e falou, mas é que, ok, ele pode fazer piada com todos, mas tem uns que ele bate mais porque ele tem um público específico, né? A galera do Bolsonaro, o pessoal de direita. Falei, mano, olha o show, você vai ver muita gente diferente lá. Gente com deficiência, mulher, preto, gay, todo mundo lá. Você vai ver essa galera lá. E tal. Inclusive, sob seu ponto de política, em várias cidades, ele foi proibido de se apresentar por gente de direita, por gente evangélica, que ele também faz piada e o pessoal fica incomodado. E daí ele pegou e falou, tá bom, você não quer debater. Você acha que tá certo, então? Então tá. Você vai negar tudo que eu falo. Não é que eu tô negando tudo que você fala, é que você fala, eu te dou uma resposta. E daí você ignora essa resposta que eu te dei e você vai pra outro ponto. E daí você dá outro ponto, eu respondo esse outro ponto, você ignora de novo e você leva pra outro lugar. Eu não tô negando o que você tá falando, eu tô respondendo e falando que é uma mentira. Eu achei que ele ia continuar no papo da política lá, porque ele tinha falado alguma coisa sobre... mas é que o Danilo e o Léo apoiaram o Bolsonaro, então é por isso que o público... Não é, cara. O cara, eles apoiaram, porque eles, sei lá...
cabeça deles, eles acharam que ia ser diferente em 2018, quando foi a primeira vez que o Bolsonaro foi se eleger e os caralho, né? E depois eles viram que não era legal, que não tava bom, eles falaram, cara, quer saber, pau no cu de vocês. Tanto que o Danilo depois, o cancelamento que teve no filme dele, foi pelos caras de direita, foi pela galera do Bolsonaro mesmo. Tá ligado? Foi pelos evangélicos, por essa galera, da família e tal. Enfim. Daí... intancável, tá ligado? Tanto que agora, nessa treta que tá dentro, as pessoas de direita, mais desse lado, assim, estão ironizando o Léo. Porque o Léo falou, cara, os dois são loucos igual, porque adivinha, os dois tiveram problema com os dois, o Danilo e o Léo tiveram problema com os dois presidentes, com a galera dos dois presidentes. Então eles falaram, cara, foda-se igualmente os dois. E daí agora os caras de direita estão, ué, tá indo preso, mas não era tudo igual. Então assim, você falar que o público dele é esse, você tá louco, você não vê as coisas que acontecem. E tudo bem, mas então você fala, eu não sei. Você não mente na minha cara e espera que eu vou deixar quieto. Eu vou falar, você tá mentindo por A, B, C e D. Enfim. Intancável, cara. Intancável e... enfim, é isso, né? Esses foram os pontos objetivos. Defendendo aí o Léo Lins. Mais uma vez, o advogado do diabo, né? Advogado do Danilo Gentili aí, na ligação. Tô ganhando muito bem, e do Léo Lins. Eu não entendi um cara que apareceu pra mim um vídeo dele falando... cara, eu sou muito fã do Léo... do Léo não. Sou muito fã do Danilo Gentili, do Rafinha Bastos, do fulano e do ciclano. Mas eu odeio o Léo Lins. Eu não sei, não faz o mínimo sentido pra mim. Como assim você... fala como que vocês conseguem ser engraçados sem fazer o que esse cara aí faz, sendo que eles fazem a mesma coisa. Ou talvez seja um personagem, né? Eu tô partindo desse ponto agora, que na verdade é... o cara, ele fez esse papel pra ironizar quem é fã do Danilo, quem é fã do Afonso, quem é fã do Patrick Maia. Nossa, apareceu também um ponto objetivo aqui, ó, mais um. O Patrick Maia, né, um outro comediante que eu gosto, inclusive. Ele tinha feito um vídeo do olhinho dele, né, falando que era injusto comparar o humorista com o ator, porque o ator tá fazendo o papel e deixa claro que ele é o vilão. De novo, vou repetir, o Léo deixa claro que o que ele tá falando é um absurdo, que é errado, e ele tá lá pra falar esses absurdos. Ele se coloca nesse papel, no próprio show você vê isso. Pelo que ele fala até no próprio show, enfim. Daí ele fala, ninguém vê Django Livre, fica com dúvida de que lado o diretor tá. Daí o Danilo Gentili já respondeu essa porra, falou sim, fica, demonstrou nas reportagens. O meu ponto é muito mais simples e muito mais objetivo que isso. É que você tá partindo do ponto de que o cara, ele viu todo o filme do Django e dele sabe de que lado o diretor tá. Ok, seria uma comparação justa se as pessoas estivessem vendo o show do Léo. O que não é isso que acontece. 90% das pessoas que estão defendendo o Léo não viram o show dele, viram piadas separadas por aí. Piadas recortadas. Ah, mas qual o contexto, então, que vai fazer a diferença? O contexto, cara, é de que quando um cara ele tá num palco, ele vai fazer 200 piadas sobre uma coisa, tá? O Léo sobe no palco, ele fala de gordo, fala de velha, fala dele mesmo, fala da cidade dele, fala de várias cidades. Tudo pra você entendendo que, tudo bem então, ele só tá falando, ele não acredita nisso de fato. Porque senão ele não falaria absurdo dele mesmo, ele com certeza não pensa isso dele mesmo. Então quando ele vai falar um absurdo 251, que é a piada sobre escravidão, que é a piada sobre criança, naturalmente você já sabe que como as outras 250, ele não tá falando o que ele acredita. Ele tá fazendo uma piada. Esse é o contexto. O contexto do cara durante todo o show falando que é um absurdo. Fala, nossa, vocês não deviam rir disso não, mostrando que é errado. Mostrando que se você realmente acredita naquilo, é ruim. Não é bom, não era pra você estar ali, não é pra você. Enfim, daí tem umas coisas mais objetivas. Teve uns fudidos comentando uns artigos criminal no meu post lá. Não, mas a lei usada para condenar foi a lei de racismo. Sim, a gente tá partindo do ponto de que, né, racismo, você tá com seus amigos ali, você tá no mercado, o cara chega em você um pau no cu. Racismo, sim. Não, mas a lei de... aqui o racismo recreativo é essa ideia, né? Depois ele vai falar isso é uma piada, você usa nesse cara. Não, mas aqui, ó, segundo essa lei anti-piadas aqui, ó,
Que é basicamente o bagulho lá que é pra... você não pode escarnecer de tais grupos em cima de um palco com a desculpa de piada. Que seria, no caso, muito bem utilizado num discurso. Se o cara estivesse discursando, um coach falando, ok, seria muito bem utilizado. Agora, não deixa isso especificado. Deixa em aberto. Uma ficção conta ou não conta? Um teatro pode ou não pode? Um personagem pode ou não pode? Isso fica em aberto. E daí quem tá argumentando sobre isso é muito simples. As pessoas estão falando, cara, essa lei é injusta por causa disso. E daí começa os burros, né? Daí tem gente falando, tem que tirar essa parte dessa lei. Daí os outros burros vêm, então você quer tirar a lei de racismo? Não, cara, não é a lei de racismo. É essa parte sobre recreativo. Ou deixar especificado isso. Especificar, olha, numa ficção pode. E em discursos, não. Deu. Olha, não, que crime. Que crime. Pegar uma lei e deixar ela objetiva. Você pode concordar, discordar. Eu já tô um pouco me fudendo, já bem honestamente sobre isso. Mas... E daí o cara, ele comentou uns artigos criminal lá. O artigo dessa lei anti-piadas. E assim, muito antes disso, em vez de ficar, pode ser errado, pode ser certo. Muito mais objetivo que isso. O processo do Léo começou em 2022. A lei foi criada em 2023. Na Constituição brasileira, olha a palavra que eu tô falando. Olha que ponto. Olha o quanto que eu me estressei essa semana pra eu saber falar a palavra Constituição. Inacreditável. Mas na Constituição brasileira, agora eu me sinto um advogado falando. Produção Herbert Richards. Na Constituição, uma lei ela não funciona retroativamente. Ou seja, se eu matei um cara em 2005 e 2007 surge uma lei que pode ser usada como agravante. Sei lá, eu matei alguém com facada na perna. E daí surge uma lei que não, facada na perna é pior por isso, e é um agravante de 2 anos. Essa lei não pode ser aplicada no meu processo porque ele já está em aberto e é uma lei não funciona retroativamente. Deu pra entender? Deu pra entender? Ok, valeu, tamo junto. E foi o que foi feito no Léo, foi usado como agravante com a juíza, né? Usando bem legal, bem honestamente, né? Falou, não, mas é que veja bem, o processo começou em 2022, mas o vídeo no YouTube tava no ar até 2023, então, assim, eu acho que vale. Botou a lei e foda-se. No final não vai ser preso, ele não vai ser preso, ninguém vai ser preso, o Pose não vai ser preso, foda-se também toda essa treta. Mas é curioso, cara, é curioso você ver a cognição brasileira. E eu não tô falando que quem discorda de mim é burro. Eu não tô falando isso, cara. Eu tô falando que quem discorda e não sabe o porquê discorda é burro. Isso que eu tô falando. Teve uma mina que veio falar comigo que discordava e que o ponto dela era que tudo bem se ele fosse preso por essa piada, porque essa piada pode representar num mundo muito maior estímulos para essa coisa ruim. Uma piada sobre a escravidão pode terminar em racismo. Uma piada sobre cadeirante pode terminar em violência com cadeirante, que é errado, tem que acabar. Então talvez tirar essas pequenas coisas que vão acumulando e podem gerar isso ajude a acabar com isso. Eu discordo disso. Mas essa mina, ela tem o ponto dela do porquê que ela defende o que ela defende. Entendeu? O outro cara que eu falei no último podcast, que ele disse, todo mundo tem o racismo dentro da gente, então, mesmo inconscientemente, ele tá reproduzindo isso lá e as pessoas estão gostando, porque inconscientemente elas são racistas também, isso vai se acumulando e isso pode gerar coisas ruins na sociedade, então a gente tem que combater isso porque a gente tem esse mal dentro da gente e a gente tem que mostrar que isso deve ser eliminado. Discordo disso? Discordo. Discordo dessa ideia de que tem dentro da gente o bagulho e tal, e que é por causa disso que a gente gosta desse tipo de coisa. Mas o cara, ele tem um ponto. Ele defende isso por causa disso. Ok. Agora, o fudido, que ele quer dar argumento, que ele viu gente falando, e ele não consegue desenvolver isso ao ponto de eu fazer uma pergunta simples. O cara, não, mas é que teve o livro lá. Se você sabe esse argumento de uma forma honesta, você sabe quando que foi feito o livro, como que foi a situação que esse livro foi feito, como era a época, a comédia, e você saberia responder objetivamente, mas você só escutou alguém falando sobre isso e tá usando um argumento solto e você não tem resposta pra isso. Então eu acho que você honestamente não deveria estar falando sobre isso, ou só deveria falar eu não gosto e entender que isso é uma coisa subjetiva. Mas o que eu sei, né, gente? O que eu sei? O que mais me irritou foi os comediantes contra essa porra, a favor dessa porra, no caso, né? Que é assim, sabe por quê?
Os caras adoram mamar o Dave Chappelle, adoram mamar o Bill Burr, adoram mamar o Rick Gervais, adoram mamar os gringos, que faz piada sobre esses pontos de vista, porque lembra que eu tinha falado, que eu disse que eu ia continuar? Naturalmente você começa na comédia, qual que seria a linha de todo mundo? Numa vibe meio histórica assim. Você começa falando sobre você, ou sobre acontecimento popular. Ah, a famosa traiu fulano, ou falando da sua vida. Depois de algum tempo, você começa a querer defender ideias. Qual ideia que você conhece para poder defender? A sua. Então você vai defender as suas ideias. Eu sou comunista, eu vou defender o comunismo. Pô. Com piada, obviamente. Pelo menos era pra ser, né? Vou defender com piada. Depois de um tempo, quando vai se evoluindo, você vê as pessoas defendendo o quê? Pontos de vista, que é o que acontece na gringa. O cara ele não é a favor da escravidão, mas ele consegue fazer piada defendendo a escravidão. O cara não é a favor de chutar cachorro, mas ele consegue pensar numa piada de um ponto de vista onde não, ó, aqui faz sentido, ó. Pra dar risada. Andrew Schultz não acha que machismo é bom porque os países mais machistas têm as melhores comidas. Por isso que você pede comida árabe, comida chinesa. Não, você não pede comida canadense, foda-se. Lá é igualitário. Entende que na vida real, se você for ver, tem vários sentidos diferentes, mas na piada faz um sentido. E você defende esse ponto de vista. E todos os comediantes que estão indo contra essa porra, eles gostam disso. Eles assistem isso e eles babam a bola. Quando um cara no Brasil começa a fazer, e pode extrapolar pro seu limite. Sabe por quê? Porque a gente tá começando a fazer essa porra. Ou qual que você acha que é a evolução do humor? Eu quero que apareça um comediante e me diga qual que é a evolução do humor. Qual que é a evolução da Giovanna Fagundes? Ela já tá há 3 anos falando sobre homem calvo e broxa. E red pill. Até os caras que não são. Qual que é a evolução dela? Qual que vai ser a evolução da piada dela? Mais uma comparação? Falando mais uma vez que os caras são idiota. Eu vi um cara vegano esse dia fazendo piada. Eu juro que a piada era... Ele relatava aquele caso do Léo Lins, que ele foi em Santa Catarina falar sobre Elon Musk, fazer piada sobre Elon Musk. Muita gente levantou a mão e falou, não, eu não acho que aquilo lá foi uma saudação não, hein. E daí ele fez a piada e tal. E o vegano, ele conta isso, fala, no show do Léo Lins todo mundo levantou a mão. E tal, mas é claro que vão levantar, né? Porque são homens, óbvio. Brancos, óbvio. Calvos, óbvio. E todo mundo riu no calvo. Todo mundo. Cara, tá bom então. Essa é a evolução da piada pra você? Então tá bom. Não é nem a evolução da piada, né? Mas é do ponto de vista. Então tá bom, cara. Vai lá. Fica no lugar que você tá, faz o que você gosta de fazer. Eu entendo a evolução do Afonso, por exemplo. Porque ele gosta de falar sobre ele. Ele fala sobre o que ele viveu e tal. E a evolução dele é cada vez mais se juntar em um só. Pra ser mais dinâmico. Em vez de ficar escrevendo palavra por palavra o que eu vou falar, naturalmente eu quero subir no palco e já ter as coisas pra falar na minha cabeça e falar do jeito que eu falo, mas ao mesmo tempo fazer isso é engraçado. Essa evolução pessoal. Justo, legal. Agora, vários desses que estão defendendo, a evolução deles não é pessoal, porque na vida real eles não ficam falando tudo isso. Falando todas essas porra. Não, mas é que o calvo, né? Não, mas é que o brocha. Ela não fala assim na vida real. Não é essa a evolução. Eu falei isso em algum vídeo sobre alguma coisa. Que era... Eu acho que era defendendo alguma situação de comediante também. Que você é um bom comediante quando você consegue defender uma coisa que nem você defende. Quando você consegue defender até uma coisa que você discorda e consegue fazer as pessoas rirem. As pessoas do seu público. Se o Thiago Sentinelli amanhã subisse no palco e fizesse piada falando mal do que ele já falou bem, do que o público dele gosta, e fizessem eles rirem, nossa senhora, seria sensacional. Eu acharia foda. Porque ele conseguiu usar a comédia tão bem que subverteu pros caras, que eles discordam daquilo, mas eles entraram tanto naquela piada que na lógica da piada eles conseguiram rir. Mas os caras não conseguem fazer isso. E eu não tô falando que eu consigo também, eu só tô tentando. E quando você impede essa porra dessa evolução acontecer, você impede toda essa merda. E daí você vai ficar pra sempre mamando os gringos e aqui não vai aparecer os caras que você gosta. Do jeito que você gosta. Enfim. Tá bom então, né? É a vida. Eu tava... Foda-se esse assunto, né? Chega, 1 hora falando desse assunto. Você gosta? Você gosta de assunto? Você gosta do advogado do diabo aqui? Continuei lendo O Poder do Agora. Continuei fazendo as porra que eu faço.
Eu não fiz flexão domingo, porque domingo eu tava apagado de dor, fudido, doente pra cacete. Inclusive, obrigado pra quem manda live pix, eu não divulguei as coisas hoje, né? Mas tem no Spotify. Voltamos com o podcast no Deezer, eu acho que os caras estavam atualizando as coisas, me botaram uma geladeira durante 2 meses. Mas agora voltaram a ser postados lá o podcast. Voltou não, né? Eu tava postando, só que não tava aparecendo. É que eu posto no Spotify e daí o link do RSS feed do Spotify eu largava no Deezer. Então, naturalmente, o Deezer olhava e falava, tem coisa nova? Tem? Então tá, bota aqui. Só que ele só parou de olhar se a gente tinha coisa nova e foda-se, não foi botado, mas agora ele voltou. Enfim, daí... Inclusive, muito obrigado pra quem manda Live Pix, porque graças a isso daí, esses dias eu abri o Live Pix, lá tinha dinheiro pra comprar os remédios que eu precisava. Então, muito obrigado aí, de verdade, ajudou eu a fazer as coisas, né? Teve vídeo quarta, grande, vai ter vídeo amanhã, grande, vai ter um podcast, teve vídeo curto aí, terça, hoje, amanhã. Hoje é quinta? Nossa senhora! Eu achei que era quarta. Teve vídeo grande terça, quarta, quinta. Vai ter amanhã também, vídeo curto. Foda-se, cara, eu tô trabalhando, é isso que eu quero dizer. Eu tô confundindo que eu tô pensando em outras coisas. Mas eu também tô lendo O Poder do Agora, cara. E agora, cada vez mais, ele tá citando Deus. Eu sei, tá? Eu sei que você é ateuzinho chato aí. Mas não é Deus, cara, não é Deus. Ai, o Deus cristão. Ai, o cara com barba, ou Ganesha, ou... Deus israelense. Não é isso, cara. É Deus que você pode pegar como a força do universo, a força da vida. Você pode... É isso, entendeu? Tem a força da vida que as pessoas pegam, botam um nome, criam uma história, criam uma aparência e chama de seu. Basicamente, todo mundo que tem alguma religião, toda religião que existe, serve simplesmente pra você sequestrar o poder da vida e colocar o seu nome ali. Você fala, não, o nome diz daqui é Deus, não, é Ganesha. É isso que toda religião faz. Eles pegam a força da vida, sequestram, colocam uma cruz, colocam um símbolo, desenham uma carinha e falam, meu Deus. Tá aqui, ó. Tá aqui o livrinho de história dele, ó. E foda-se. É basicamente, sabe quando... É basicamente água, sabe? Água é uma coisa. Você dá um nome, seu vizinho que, sei lá, se é americano, você dá um nome pra água. O fudido que é americano vai dar outro nome. O cara espanhol vai dar outro nome. Aguita. O italiano vai dar outro nome. Aguache. Isso daí é gaúcho, né? Perdão. Eu tô com muita dor na minha garganta pra tá feliz gravando podcast. Desculpa até se tá parecendo meio cansativo. Mas é que, cara, o fato de eu ter ficado doente também no meio dessas discussão e abrir o Instagram. E assim, eu tava muito engajado quando deu a treta. Eu comentei em vários lugares defendendo o cara. Não é defendendo o cara, é simplesmente argumentando. A pessoa manda o ponto A e fala, tá, legal. E esse ponto aqui? E tal. E daí, quando eu tava doente, eu tava vulnerável a minha cabeça e tal. E eu tava tão no meio dessa porra que eu ia tomar banho, que eu tava na cama quase apagando de dor e eu ficava argumentando na minha cabeça. O bagulho não parava. Sabe? Virou meio compulsivo. Eu fui largar essa porra de mão, acho que terça-feira, segunda-feira. Que eu comecei a escrever, trabalhar, então eu falei, cara, tem coisa pra ser feita, foda-se. Mas eu ainda tô... E daí hoje eu voltei, porque eu abri minha DM lá e tinha mais comentário que eu não tinha visto, mais mensagem de gente que eu não tinha visto, falando sobre o bagulho. E você fica, cara, mas é tão fácil entender. É tão tranquilo, sabe? O que foi, rapaziada? Qual que é o problema de vocês? E daí o bagulho vai me comendo por dentro. Ó, lá ele, ó. Mas vai comendo meu cérebro, eu vou ficando cansado. Agora eu tô pra baixo, agora o podcast tá pra baixo. É o podcast da depressão, né? É o pod deprê. Mas, enfim, onde é que eu tava? Eu tava lendo O Poder do Agora e basicamente chegou num ponto que... Lembrando, né, pra você que não ouviu os outros episódios, é basicamente ele falando pra você ficar presente. Porque a sua vida é o presente, você não é o passado, você não é o futuro. Isso daí são invenções da sua mente. E dentro de você tem momentos que você fica presente no agora. E essa é a força do agora, que é a essência de Deus, tá? Deus, de novo, ele coloca como a força da vida. Ele dá o nome de Deus por dar. Ele cita citações de Buda, ele cita citações de Ganesha, ele cita citações da Bíblia, que é basicamente a representação para cada povo dessa força. Por exemplo, algumas parábolas, ó. Chega um momento que ele tá falando sobre... Você tem que ficar prestando atenção no seu interior e lembrar que você tá ali dentro. A força da vida, seu coração tá batendo ali dentro, você tá vivo. Dentro do seu corpo. O ar tá passando. Tá tudo bem, você... Não, mas é que semana que vem. Não, mas é que amanhã... Cara,
As coisas acontecem, tá tudo bem, vamos lá, segue a vida. Você tá vivo, dá pra ser feito as coisas. Lembra, cara, nada é tão ruim assim, tá tudo certo. Presta atenção dentro de você e você vai lembrar disso, seja a porra do observador. Só que pra isso, ele começa a falar, por exemplo, a última coisa que eu li, ele fala sobre você se perdoar, porque assim você tira barreiras que tem lá dentro e você deixa a água fluir melhor. Sabe, essa força fluir melhor. Imagina que é um caninho, tá aqui, ó, caindo uma goteira, você tá com um caninho, um pedaço de cano na mão, a água entra por um lado e vai pelo outro. Só que esse caminho, esse cano, ele tem uma pedra ali no meio, tem uma puta numa sujeira ali no meio, a água não vai passar direito, não vai fluir direito. Isso é as coisas que você já fez, ou que você não se... Você basicamente ficou tão preso na sua mente que no seu corpo, todas aquelas emoções que passaram por você dos acontecimentos, você tentou ignorar. Isso foi se acumulando dentro de você. Agora você está tentando largar a mente compulsiva que fica procurando problema. Ah, eu tô ansioso, tô não sei o que. E você está tentando voltar pro agora que está dentro do seu corpo. Só que dentro do seu corpo tem várias dessas coisas que você deixou de lado. Essas coisas que você não se perdoou, de absurdo que você fez, coisas erradas que você, resumidamente, não aceitou o que aconteceu e não aceita. Entendeu? E isso impede dessa água da vida, desse fluido, dessa força, fluir diretamente por você e você se sentir vivo como mais uma parte daquilo e estar presente no agora. Então, aceita aquilo. Tenta aceitar. Não de uma forma a racionalizar aquilo de, não, mas eu poderia ter feito. Calma. Eu fiz tal coisa. Eu tenho os motivos, mas eu fiz. Eu não faço mais isso hoje. Se eu faço, tenho que parar, porque você pode não se perdoar por algo do presente também. E até por algo do futuro. Você pode ter um puta planejamento e dentro de você tem uma coisa ruim, uma barreira, que é você não aceitar que essa coisa que você tem o plano, esse plano perfeito, é uma incerteza. Você não aceita isso e isso pode ser uma coisa ruim. Então você aceita, cara. É verdade, é uma incerteza. E tá tudo bem, eu vou fazer as coisas aqui que tem que ser feitas. Que eu quero fazer pra chegar nisso daí com o meu personagem. Tem você lá dentro e tem isso daqui que você vive, esse personagem aqui nessa vida, nessa coisa que você tem que fazer. Eu tenho que gravar um podcast hoje. Eu depois vou ter que editar um vídeo grande, depois eu vou editar o podcast. Meu personagem tem que fazer isso, porque eu também quero fazer isso. E tá tudo bem. Agora eu vou ter que pedir dinheiro pra alguém emprestar que eu tenho que pagar meu editor de vídeo hoje. Eu quero fazer isso? Não. Me sinto bem fazendo isso? Não, mas é o personagem que eu tenho, né, que aceitar e falar, cara, tá tudo bem. Faz parte, as coisas acontecem. Não sobrou. Você tá trabalhando, você tá postando vídeo toda semana certinho. Pra mês que vem ficar tudo de boa. Não tem nada acontecendo, cara. Não, mas e se ninguém tiver? Então tá bom. Então você vai dar outro jeito. Ou você vai fazer outra coisa até você receber. Vai atrasar, mas vai ser feito. Sabe, tá tudo bem. Aceita que tá tudo bem. Até no pior cenário possível. Físico mesmo, talvez. Se você aceitar, tá tudo certo. Você tem que aceitar que aquilo não vai ser pra sempre e tá tudo bem. Ele fala sobre isso, inclusive, numa página, sobre você aceitar as coisas absurdas que podem acontecer. Por exemplo, sei lá, você ser torturado, alguma porra assim. Vai ser dolorido, vai ser horrível. Mas se você ficar se prendendo a, eu não devia estar passando por isso, eu devia estar não sei aonde, meu Deus, você tá aumentando mais ainda o seu sofrimento. Entendeu? Se você aceitar aquilo e falar, cara, é isso então, vamos lá. Mais uns socos que eu vou tomar. Você vai estar sofrendo. Você vai estar sofrendo na sua carne, no seu corpo. Mas dentro de você, que é o que importa, vai estar tranquilo, entendeu? Isso que eu tô tentando falar. E não é fácil fazer isso. Eu sei porque eu tava doente domingo. E eu tava muito puto. Eu tava muito, cara. Mas meu Deus, eu não consigo ficar em paz nem dentro de mim, porque minha respiração, minha não sei o que. E é só, cara, só respira pelo nariz, força. Tá cheio o nariz, tá entupido. Força o ar entrar por ali. Solta pela boca. E sente a cama nas suas costas. E deu, acabou. Ah, nossa, mas é que hoje eu queria trabalhar. Não vai. Não vai, e acabou. Ponto. Ah, eu não tenho como comprar remédio. Tá bom, não tem então. Daí eu pensei, pô, será que mandaram o LivePix? Ela deu, peguei e vi. Falei, caralho, tem aqui certinho, dá pra comprar o remédio pra respiração que eu tô precisando. Falei, porra, mano. Então tá bom. Agora, se não tivesse mandado, tá bom, não mandaram, tá tudo bem.
vai passar. E você tem que aceitar essas coisas que já aconteceram pra tirar essas emoções ruins, essas barreiras, pra conseguir se cravar lá no fundo de você mesmo. Tá dando pra entender? Você prestar atenção lá no fundo e ficar lá no fundo. E quanto mais fundo for essa... você se fincar, vamos botar assim, mais sólido vai ser a sua estrutura pra quando acontecer alguma merda. Sei lá, alguma coisa vai dar errado, o seu trabalho, um vídeo que você tá fazendo vai ser excluído, ou você vai se perder pro trabalho, você vai se atrasar, você vai ficar doente, alguém vai brigar com você. Quanto mais fundo você tiver cravado, mais sólido você tiver, mesmo que essa coisa ruim bata em você, você vai ficar ali, você não vai ser levado. Eu usei um exemplo disso há muito tempo atrás, sem saber exatamente o que era disso, quando eu falei o exemplo da âncora do navio. Você tem que pegar essa âncora e botar lá no fundo, lá na puta que pariu. Porque mesmo que bata uma onda que vai aparecer, as coisas ruins aparecem, você não tem como ignorar. O seu barco vai balançar, você vai sentir aquilo. Só que para você não ser levado por ela, você precisa que a âncora esteja lá no fundo. E além desse exemplo, o cara também usa um exemplo da própria Bíblia, que é a parábola lá dos caras, acho que são vizinhos, ou seu irmão, enfim, que constrói duas casas. Um deles faz numa fundação de areia, porque ele não quer cavar muito, ele cava um pouco. Faz a fundação da casa dele ali na areia. E o outro, foda-se, o cara cava a fundo, chega até a rocha. E daí, aí ele faz a casa dele ali em cima. Debate, sei lá, um alagamento, não sei o que é exatamente. O cara que se manteve superficialmente, a casa foi levada. O outro ficou. Várias coisas que são interpretadas como... talvez até físicas, né? Nesse caso até é uma coisa mais simbólica. Mas uma outra coisa sobre o poder do agora que o cara ele usa como exemplo a Bíblia. E as pessoas usam de uma forma simbólica. A frase... Nossa, mas não dá pra gravar tossindo, hein? A frase: você deve estar atento como um servo esperando seu mestre voltar para casa. O que isso significa? Sei lá, você é um escravo, você tem um dono, você espera o cara voltar. Ó, me espera acordado aí. Você tem que ficar atento. Será que ele tá chegando agora? Será que ele tá chegando pra arrumar as coisas? Você vai estar atento no agora. Quando você tá atento no agora, você não tá pensando nas coisas, criando problema na sua cabeça, você tá atento no agora. O que faz muito sentido com o livro. Você estar atento no agora. Que é uma frase que passa despercebida meio simbolicamente. Ou o fato, por exemplo, de Deus, numa outra parte que eu li, acho que semana passada, que eu não falei no podcast, ele tá falando sobre como o corpo, como a gente nega o corpo, como todas as religiões do mundo, de alguma forma acabam negando o corpo em si. De alguma forma, seja fazendo jejum, seja na igreja, é mortalização o nome, que o pessoal se chicoteava pra pagar pelos pecados. Até o Buda fazia jejum e os caralho. O que é uma coisa que faz sentido. Por exemplo, dentro de você tem um ser, e esse ser, esse poderzinho, é a força da vida, que conecta tudo. Pra você se sentir mais sintonizado com aquilo, você para de prestar atenção no seu corpo, que sente fome, sente sono, sente dor, e começa a prestar mais atenção nessa força da vida. Faz sentido. A questão é que é insuficiente. Tipo assim, não dá. Como é que é a palavra que eu quero usar? É inviável, mas tem outra palavra que é... Tá, foda-se, é inviável. É inviável você viver a sua vida inteira assim. De certa forma. Sempre negando o corpo, sempre deixando ele de fora. Tentando se desvencilhar dele. Ele faz parte disso. E dentro dele tem esse corpo de vida, vamos botar assim, esse segundo corpo, o seu interior, que você tem que prestar atenção nele. Entendeu? E, por exemplo, na Bíblia fala que Jesus ele manteve o corpo dele quando foi ao paraíso. Significa, nessa história aqui, ou foda-se na vida real, não sei, cara, ai, tanto faz. Significa que ele foi com o corpo dele tudo? Não. Significa que não ficou um defunto ali pra trás? Não. Mas significa que você tem que aceitar essas porra. E não ficar ignorando o seu corpo. Ele faz parte disso também. Você não deve ser levado por ele. Mas aqui dali
A outra frase simbólica sobre o bagulho de se perdoar. Por isso que Jesus disse, antes de entrar no templo, perdoe. Qual que é o templo que a gente tá falando? Você, a força lá dentro, pra você acessar essa força da vida, ficar presente. E não ficar louco das ideias com tudo que tá acontecendo no mundo. Você tem que entrar fundo e focar profundamente nessa coisa inconsciente dentro de você, nesse ser. Nessa força da vida, que pode ser a força do universo, pode ser a alma, pode ser Deus, foda-se o nome que você dá, eu não me importo. Que é tratada, né, por aí como o templo, seu corpo é um templo, e ninguém presta atenção no que é isso, no que está sendo falado de fato. Mas para isso você tem que perdoar outras pessoas, você mesmo, coisas que aconteceram, coisas que você acha que vai acontecer. E é importante, e acontece. Então eu tô tentando praticar agora toda hora, tá atento ao meu corpo, de certa forma. Eu não sei especificamente o que isso significa, tá bom? Não tenho todas as respostas pra tudo, não sou uma pessoa inteligentinha, mas eu fico tentando prestar atenção. Quando eu vejo que alguma coisa eu tô ficando meio nervoso, eu presto atenção na respiração, no meu coração batendo, eu falo, cara, eu tô aqui agora. Tem coisa que eu posso fazer, tem coisa que eu não posso. Quer um exemplo, agora saindo até do livro e só falando uma merda que tá acontecendo? Eu achei que eu fui falar com meu irmão, achei que eu ia conseguir pagar toda a minha fatura, porque, mano, tava 800 contas parcela, 3 parcelas. Falei, cara, não tenho como pagar essa porra. Eu vou pedir esse dinheiro emprestado pra alguém e eu vou, sei lá, sabe, eu vou, ó, me empresta 3.500, eu pago aqui a fatura, daí eu te pago depois 12 vezes de 350, que no total vai dar 4.200, ou seja, a pessoa vai lucrar também pra pessoa não ter perda. E tal, porque eu consigo pagar 12 vezes de 350 reais, eu não consigo pagar 3 vezes, 4 vezes de 800 conto, né? E eu achei que ia dar certo, eu achei que ia conseguir esse dinheiro até hoje, né? Hoje é dia 12, a minha fatura fecha dia 6. E ontem eu recebi uma mensagem, um SMS. Eu nem sabia que o Nubank mandava SMS, você sabia? Falando que, ó, seu cartão vai ser bloqueado, hein? O que não seria um problema, porque eu não uso crédito, né? Mas é um problema porque várias vezes eu uso cartão, no débito mesmo, né? Há muito tempo que eu não tenho crédito pra pagar, pra gastar, mas enfim, você entendeu o que eu tô falando. E é isso, eu acho que eu vou perder meu cartão daqui 2 dias. Que agora tá a notificação ontem, ó, você tem 3 dias pra pagar, você não vai perder o cartão. Daí antes de gravar eu recebi a notificação, você tem 2 dias pra pagar, hein. Vou perder o cartão. É isso, e é a vida. Eu me fudi. E cara, tá tudo bem. Sabe, eu não sou a primeira pessoa que ficou endividada. Eu tinha um amigo que ele tava devendo 30 mil, sabe? Então, é isso, alguma coisa vai acontecer. Eu não sei o que é, mas não é o fim e tá tudo bem, sabe? Não tem, meu Deus, o meu cartão. Tá bom. O que foi, cara? Faz as coisas que você tem que fazer. Pelo amor de Deus. Outra coisa que eu fiquei indignado que aconteceu, mas que eu tenho que aceitar. Um cano estourou debaixo da terra. Um cano meu. É óbvio que vai acontecer nesse mês. É óbvio. Daí, minha conta de água que normalmente veio 80 reais, estourou um cano da água. Demorou um tempo pra gente ver. Minha mãe viu. Ela chamou os caras ali, consertou. Sei lá como que ela pagou. O cara fez buquete. Não sei como é que ela pagou os caras. Não tem dinheiro. Daí, minha água que normalmente vem 90 reais, 80. Quando vem muito cara, vem, sei lá, 107 reais. Sabe quanto é que veio esse mês? 250. 250. É sim, foda-se a vida. E é isso, cara, é isso. Eu vou resolver de alguma forma, que eu não sei o que é. Ainda, mas eu vou saber. Enfim, vamos ler uns e-mails pra acabar com essa porra de uma vez que já deu. Eu já tô de saco cheio, já minha cabeça tá doendo. Eu fiquei lembrando quando eu tava falando do Léo Lins, eu fiquei lembrando de todo o estresse que aconteceu. Prometo que semana que vem vai ser mais tranquilo, vai ser mais leve, eu espero. Ou não, né? Vai que você. É que hoje eu também não tava gritando tanto, né? Eu tava tentando ser mais objetivo. Mas foda-se também, né? Vamos lá para os e-mails. Primeiro vamos pro Live Pix, né, rapaziada? Lembrando aí, você que quer apoiar a gente financeiramente, que como eu deixei claro, muito importante aí, né? Tenho que pagar contas. Se não tiver como mandar, tá tudo bem, mas caso você queira e possa ajudar a gente, dia do pagamento tá chegando. Tem um Live Pix, um QR Code que fica aparecendo na tela. Ou mais fácil também, você pode entrar no primeiro comentário fixado e só clicar ali no link que tem. Você pode mandar uma mensagem lá.
que a gente vai ler aqui no próximo podcast. A gente sempre lê todos os live pics mandados durante a semana, tá bom? A gente teve aqui... Vai carregar ou não vai, ô filha da puta? Pera aí que tá carregando aqui. A gente teve 3 live pics. Então vamos lá. O primeiro deles. E aí a Chacorote. Vocês estão ficando criativos demais, isso me dá medo. Como você tá? Ainda na Pepsi Black? Sim. Só pra agradecer, em certo momento da minha vida tu me ajudou muito. Talvez evitou um suicídio. E agora tem um louco a mais te acompanhando. Valeu demais. Valeu, mano. Brigadão aí pelo apoio. Que bom que você... Nossa, é estranho isso. É estranho saber. Você entende que poderia ter uma pessoa a menos na Terra? E eu evitei isso de alguma forma que eu nem sei. Então... É inacreditável saber que tem pessoas, tem seres humanos, sabia? Sabia que aqueles comentários que ficam nos comentários do podcast é de ser humano? Sabia? Os caras comentam no Spotify, eu achava que era bot. Você que me segue no Spotify aí, eu tenho uma pergunta pra você. Você me seguia nos outros lugares? Escutava o podcast em outro lugar e foi escutar no Spotify? Ou você é uma das pouquíssimas pessoas que, olha, tá recomendando que eu vou clicar no recomendado? Responda nos comentários pra eu saber. Ou você no YouTube aí também, você chegou aqui por causa dos cortes ou você já me seguia? Eu queria saber, não sei se dá pra entender o que eu quero saber. Eu quero saber se você chegou aqui pelo podcast e não pelo Assolan, pelas piadas, não. Pelo podcast, ó, recomendou, eu vi esse corte, vou ver, achei legal, vou ver. Comente aí, por favor. Segundo o Live Pix, salve a Solan, mandando aqui pra dar uma ajuda. Sempre escuto seus podcasts, valeu aí, mano. Suas piadas são top. Bom resto de domingo. Eu provavelmente não vi isso no dia, sabe por quê? Porque eu tava morto. Cara, nossa, isso daqui eu quero contar pra vocês. Porra, eu falei um tempo atrás que você fazer pequenas coisas todos os dias vale muito a pena. E olha isso, cara. Ontem eu tava vendo, eu comecei a usar aquele aplicativo Notion, né, que eu falei, de produtividade, também pra regular os hábitos que eu queria, ler todo dia, tomar água todo dia, fazer flexão todo dia e tal. Tô lendo todo dia, tô fazendo nesse, sei lá, 18 dias que eu só não fiz flexão num deles, que foi esse domingo, que eu não conseguia ficar em pé. Você acha que eu vou ficar fazendo flexão? Não, né? Mas assim, se juntasse esses 18 dias, todas as flexões que eu fiz, acumulados, eu fiz quase 1000 flexões, cara. E tem um número lá, 1959, eu acho, tá quase 1000. Hoje eu vou fazer, vai dar 1000. 1000 flexões, cara. Imagina você falar, porra, eu fiz 1000 flexões. Quantas páginas eu já não li? Eu tô, sei lá, nas 70 e alguma coisa? Eu não sei, na verdade. Deixa eu ver aqui em que página que eu tô. Acho que não é 70, acho que é 40 alguma coisa e eu tô exagerando. Deixa eu ver aqui porque eu anoto, né? Eu tô lendo e eu anoto umas coisas pra eu lembrar, porque eu sou burro e eu só aprendo as coisas igual a criança. Não, eu tô na página 71, eu comecei na 15. Você entendeu que aí... Tudo bem que esse livro aqui, né, de novo, é aqueles livros que você tem que ficar pensando. O Homem Mais Rico da Babilônia, você pensa sobre umas coisas, mas tem uma historinha. Então eu li metade dele num dia. Agora esse daqui não, eu leio uma página e eu fico, meu Deus, como que eu entendo isso? Mas é isso, em 18 dias eu li, sei lá, 50 páginas do bagulho. E entendendo, anotando, estudando o livro, basicamente. Então, cara, foda pra caralho. Fazer pequeno... Eu nem sei quantos litros de água. Todos os dias eu tomei 4 litros de água. 4 garrafas de água, que dá 2 litros. Então aí, ó, deixa eu abrir a calculadora aqui, ó. 4 garrafas vezes 18. 72 garrafas de água. Isso daqui... Como é que eu faço a matemática que eu quero fazer? A cada 2 garrafas tem 1 litro, né? Então eu tenho que pegar isso aqui e dividir por 2. 36 litros de água, cara. Olha isso. E isso não é um puta tempo. A água eu tomo, tipo... Vou tomando durante o dia. Às vezes eu vou deixando pra depois e eu tenho que tomar 4 seguidas, por exemplo. Até agora é 3:30 da tarde. Eu tomei 1 garrafa de água, vou ter que tomar 3 daqui a pouco. Minha virilha não, meu rim vai chorar. Mas enfim. Então fazer pequenas coisas vale muito a pena. Então fica aí esse conselho pra vocês. E às vezes você vai falhar, né? Mas no outro dia você tem que continuar. E foda-se. Sabe? Tá, esse aqui eu já li. Fala, meu pobre favorito. Eu sou o cara que te mandou um e-mail fazendo a infame pergunta: piadas são ofensivas. Tá. Você é o anticristo, então.
A resposta foi óbvia. Cara, tá tudo bem, as pessoas não sabem das coisas. Ô, os caras estão ficando com medo, pô. Eu tô sendo grosso que os caras estão ficando com medo de falar o bagulho, pô, tá tudo bem. A resposta foi óbvia, mas como eu disse, eu sou burro. Bom, venho aqui te dar essa esmola virtual. Obrigado, mendigo que agradece. Inclusive, eu acabei de receber e tô gastando meu suado din-din com inutilidades. Eu não sou inútil, não. Não. Eu tirei uma dúvida sua. Calma lá. Como assim? Os professores não estão sendo respeitados mais. Ah, mas você é formado? Não sou. Sócrates não era filósofo. E aí? Vou mandar outro e-mail para o próximo podcast falando sobre o dia em que eu fui molestado por uma fêmea. Ok. Mande lá. E esses foram os live pics de hoje. Eu vou ler um e-mail, ou dois, vamos ver aqui. Deixa eu abrir pra ver. Vamos ver os títulos. Sexo é igual veneno. Esse parece ser bom. Por que tá... Nossa, eu só quero abrir um e-mail. Por que tá carregando o e-mail, cara? Qual que é o problema da minha internet? Não tá atrasada a internet ainda. Não tá atrasada... Nossa senhora, é verdade. Dia 18. Meu Deus do céu. Meu Deus, mas... Nossa, assustador. Mas tá bom, as coisas vão acontecer. Tá vendo? É normal você ter esses relapsos de... Meu Deus, o que tá acontecendo? E você ficar com medo. Mas, você tem que lembrar que as coisas vão acontecendo e talvez eu fique sem internet, né? Então, pode acontecer também, não vamos negar a realidade. Não tá carregando esse e-mail, tá bom. Qual que abre aqui? Eu tentei abrir outro, não abre. O que foi, cara? Minha internet não tá funcionando, tem algum que abre? Tá, abriu um aqui, vai ser esse que a gente vai ler hoje. Ah, mas tem o e-mail acumulado. Tem mesmo, eu sei, cara, desculpa. Não foi escolha minha agora só poder ler um e-mail hoje. 2 corações, uma história. O que é isso, cara? Você vai me contar uma história de romance de um traficante de órgão? 2 coração. Olá, órfão com síndrome de protagonista. Tudo certo? Descontraindo no início pro texto não ficar melancólico. Vamos acabar esse podcast muito bem. 1 hora falando sério sobre um bagulho de uma semana atrás que ninguém se importa. E tudo bem, desculpa, tá bom? Desculpa. Eu sei que ficou chato. Mas foda-se também, eu precisava falar isso pra limpar minha alma um pouco. E agora vamos terminar com uma historinha triste. Conheci uma pessoa em um aplicativo voltado para relações carnais. Olha só. Marcamos, ficamos, e diferente das outras vezes, eu continuei a conversa com aquela pessoa. Olha, safado. Ou safada. Ou safade, eu não sei. Nós dois nos gostamos e queremos algo, porém essa pessoa não se sente pronta para engatar em um relacionamento por motivos além do meu controle. Estou pensando em dar tempo ao tempo, mas não sei se vale a pena correr o risco de acabar sendo vítima da friend zone novamente. O que eu faço? Cara, olha, estou pensando em dar tempo ao tempo. E essa pessoa não se sente pronta. Ela não se sente pronta e acabou. Sabe, eu nunca vi, deve acontecer por aí, mas eu nunca vi, eu vou dar um tempo até eu ficar pronta, e daqui um mês a pessoa fala, olha, eu acho que tô pronta. Não, eu nunca vi isso acontecendo na vida. Sabe, siga a sua vida. E vê ali, se a pessoa, algum dia ela falar, cara, eu tô pronto, você fala, tá bom. Se ela não falar, você não ficou se prendendo, nem nada. Você só seguiu a sua vida. E tá tudo bem, tá ligado? Tá faltando história, mas eu sei que o macaquinho albino não lê texto, então é isso aí. Você me respeita que eu leio sim. Só não leio direito, eu só faço umas pausas de 40 segundos, mas eu leio sim. Então assim, cara, o que eu tenho pra falar é meio que isso, siga a sua vida, tem uma pessoa ali, tipo assim, você não pode parar a sua vida, não, agora eu vou esperar. Você vai se sentir mal por isso. Talvez dê certo, mas você não pode esperar que isso dê certo. E se você tá seguindo a sua vida, talvez essa pessoa algum dia volte pra você falando, porra, mas eu achei que você gostasse de mim e você seguiu a vida. Sim, você falou que não tava pronta, cara. E eu não posso viver a minha vida nessa incerteza de vai tá pronta, não vai tá. Então eu só tô fazendo minhas coisas, eu tô fazendo isso daqui. Pra ser mais justo comigo. Talvez você seja uma pessoa legal, você ficasse pronto e a gente tivesse alguma coisa legal. Mas talvez eu ganhasse no tigrinho se eu botasse R$1.000. Eu não posso viver a minha vida esperando. Não, vou fazer essa loucura aqui e tal. Eu não sei sua idade também.
Mas pelo visto você não é uma criança, então... Né, tava no Tinder, tá se encontrando, né? A primeira vez, então duvido que seja uma criança, seja um adolescente. É isso, é seguir a sua vida. Tentar não ficar na friend zone, tentar ser um amigo, de vez em quando, caso a pessoa precise. E é isso. E você tá triste porque pela primeira vez, diferente das outras, uma pessoa no Tinder você ficou interessado. Então talvez depois de tanto tempo longe de alguém, você finalmente mostrou interesse, queria que desse certo e por isso você tá se sentindo culpado. Não precisa se sentir culpado. Infelizmente, você quer uma coisa, a outra pessoa não quer, e você não pode se prender a isso. Então tá. Será que abre algum outro e-mail aqui? Carregando. Próximo. Carregando. Próximo. Ah, esse daqui, ó. Sexo é igual veneno. Ah, o que eu queria ler. Esse daqui carregou finalmente. Olá, alô, Xanzinho. Recentemente, a mina do meu amigo foi corna por ele. Olha que amizade boa. Eu não duvido que esse cara ele tá querendo muito comer agora a mina dele. Fala, não, mas pô, você cornou sua mina, eu posso comer a sua. Eu apostaria um braço de que é exatamente isso. E tá atrasando. Recentemente, a mina do meu amigo foi corna por ele e tá atrasando, eu acho que tentando ficar comigo pra fazer ciúme ou sei lá. Eu até recusaria, mas a mina é muito gata. Ó o cara, inacreditável. Ele sabe que talvez ele só tá sendo usado. Entende que isso daqui é só um viciadinho tentando falar, não, mas eu provei a melhor cocaína que dava. É o cara se prendendo, não. Eu posso ser um pouco alcoólatra aqui. Mas aquela bebida lá, aqui ó, 60% de teor alcoólico eu provei. Entendeu? O cara ele tá se prendendo nisso. É tipo, não, essa mina aqui ó, foda-se o que vai acontecer. Eu quero que saibam, eu cheirei a melhor cocaína, eu fumei a melhor maconha, eu comi a mina mais gata. É só isso que o cara tá se prendendo, tá ligado? É o corpo dele falando mais alto, é o sexo falando mais alto. O problema é se eu fazer isso, provavelmente vou perder o meu amigo por receio ou burrice dele. O que eu faço? Não sei. Você tá perguntando por mim? Não sei. Se fosse a mulher do Vini... Nossa, falei o nome do cara, mas é que eu não tenho namorada dos meus amigos, né? Se terminasse com ele, eu pegaria ela? Eu não, porque eu não ia querer ter, tipo assim, eu não vou ter as conversas depois com ele sabendo o que aconteceu, mas nem fudendo. Tá ligado? Não ficaria com a mina de um amigo por causa disso. Agora, se fosse um ex-colega meu, eu não sei o quanto que você é amigo do cara. Sabe, se perder ele é um problema pra você, você não faz isso, acabou. Tipo assim, você tá basicamente, porra, eu quero beber hoje muito, mas amanhã eu tenho trabalho. Você sabe qual que é o certo, porra. Você sabe muito bem. O certo é, pô, não vou beber. E vou pro trabalho amanhã certinho. Mas você tem uma vozinha na sua orelha, é a mente falando, não, mas vamos lá. Vamos provar, né? A gente tem que se divertir. Foda-se o trabalho amanhã. Talvez até dê tudo certo, talvez até você acorde no horário certo. É basicamente isso que você tá falando, tipo assim. Não, talvez ele perdoe, né? Vai que ele entende. Nenhuma ideia. Sei lá o que eu ia falar agora. Eu ia falar que nenhuma ideia que dá certo. Parece que você tem certeza dela. Mas eu não sei por que eu queria. Não sei porque que essa frase apareceu na minha cabeça, mas apareceu, enfim. Tipo assim, você sabe qual que é o certo. Por isso que você tá com tanta pergunta assim, tá com medo. Você tá falando, provavelmente eu vou perder. Não vale a pena você perder esse amigo por causa de uma mina? E aí? Qual que vai ser? Daqui 10 anos você pode falar, pô, tem um amigo lá que não sei o que, ou até se você não estiver próximo dele, não, eu tenho um amigo, faz tempo que a gente não conversa e tal, ou eu tinha um amigo tal. Agora daqui 10 anos você vai lembrar, você não vai falar, nossa, eu comi uma mina lá bem bonitinha. E as pessoas em volta vão falar, tá, foda-se, comeu uma mina bonita, tá? Agora você tem um amigo de 10 anos, 10 anos de amizade é pra poucos, enfim. Vai saber, cara, eu não sei, minha cabeça não tá funcionando, meu pescoço tá doendo, minha garganta tá doendo, eu tô com torcicolo, meu nariz tá cheio. E é isso. O próximo podcast, eu tô falando pra você, irmão. Voltarei. Não estarei doente. Não vou prometer nada, mas... Foda-se. Vai ser diferente. Foda-se falar sério aqui. Eu não sei porque que eu tô prometendo coisa. Eu não sei. É a minha vibezinha de... Eu não tô sentindo que ficou bom as coisas. Mas foda-se, cara. Por que eu tô me sentindo assim? Não tem um motivo pra eu me sentir assim. É o meu podcast. Tem alguns que são bons, tem outros que não são.
Eu sei que quando tem, tipo, 2 chato, igual teve o último que é chato, se esse é chato, vai ter gente que falar, o próximo eu não vou ouvir. Tá bom, então, não ouve. Vai ter outros que vão ouvir. E deu. Acabou, cara. Acabou. O ser humano é assim. Por que você tá tentando... O que eu tô tentando fazer? Eu tô agindo igual o cara lá de... Eu vou me prender nesse bagulho que eu não tenho o mínimo de controle. Se a pessoa vai voltar ou não vai voltar. A pessoa vai estar pronta ou não vai estar pronta. Eu não sei. Segue a vida. Faz as coisas. O próximo episódio. Faz o próximo episódio. Eu não sei. É que... Tem uma parte minha, ó. Vamos ser honestos aqui. Tem uma parte minha que eu também fico... Porra, também tem o Live Pix que é importante, né? O Live Pix ajuda bastante de vez em quando. Então, naturalmente, isso fica no meu inconsciente de tem que ser bom pra ganhar dinheiro. Mas daí eu lembro a questão muito simples de que, calma, o programa não se faz pra ganhar dinheiro. Mesmo quando os que eu fiz, lembrando de que não, o programa tem que ser foda, às vezes não saiu foda, porque eu tava muito tenso em tem que ser bom, tem que ser bom. E os mais foda que tem, foi espontâneo. O que importa é ser espontâneo. Às vezes vai ser espontâneo e ruim, às vezes vai ser espontâneo e bom. Mas o importante é ser espontâneo. O de hoje foi espontâneo. Estou puto por causa da treta do Léo Lins. Estou tossindo, igual uma fumante de 70 anos. De Marlboro. Estou assoando sangue, né? Acabei de olhar pra camisa que tá com o meu ranho ali. Nossa, ontem eu pensei um bagulho. Será que criança... Sabe aquelas crianças ranhentas que fica escorrendo o ranho sem parar? Será que é basicamente uma criança com hidrocefalia, mas que tá com uma torneirinha ligada e fica escorrendo? É isso, será? Eu não sei. Será que eu coloco essa piada em algum vídeo? Talvez. Talvez dê merda. Talvez eu seja preso também. Ah, mas olha pelo lado bom. Não vou ter que pagar aluguel, vou comer de graça. Tudo que eu não tenho agora eu vou ter lá, né? Então, eu acho que tá valendo a pena ser preso. Enfim. Essa é a conclusão de hoje. O advogado do diabo voltou. E semana que vem estarei de volta, ok? Muito obrigado por ter assistido até aqui. Espero que tenha gostado. Espero que tenha esclarecido alguma coisa. Que você tenha passado um tempo se entretendo aí. Vendo eu reclamar de gente burra. Vendo eu falar como se eu soubesse de algo que eu tô falando. Ou com algum conselho. Ou eu falando sobre livro. Vai saber, cara. Muito obrigado. Até sábado, às 6 horas. Novamente estarei aqui esperando você. Muito obrigado, até a próxima e tchau!